Estamos ao vivo para todo o Brasil. Olá, boa tarde. Eu vou ter que assumir aqui por alguns instantes a função de host aqui na nossa estreia do Geek Podcast. Para quem não me conhece, sou o Emanuel Sodré. Trabalho com produção audiovisual aí, produção cultural aqui na nossa região, São Isabel do Pará. Ao meu lado está ele, Carlos Neto. E aí, galera? Primeiramente, boa noite. E é isso aí. Homem de poucas palavras. Aqui na minha frente está o Adriel. E aí, galera? Adriel, mais conhecido como o Aranha. Ou nem tanto, né? Spider. O grande Aranha. O apelido que pegou na faculdade e foi. Eu tenho até medo. Não é teu nome, não? Não tem nada. Pô, na verdade, porque o meu nome é Adriel Alves. Só que eu comecei a trabalhar com pibique de aranha no Guild em 2014, 2015. Aí a galera teve uma apresentação na faculdade e eu levei a aranha. Aí a galera começou a chamar, o menino das aranhas, o aranha, e pegou. É verdade. Eu lembro dessa história mesmo. Aí virou o professor Aranha. E o George é ótimo, né? E aqui nós temos nosso host, nosso apresentador. Hoje, por enquanto, ainda tô mandando aqui, né? Enquanto eu tô mandando é bom. Pois é. Esse aqui é o primeiro episódio do Geek Podcast. E a intenção aqui é levar à frente a cultura, tiver informação, diversidade e fazer um movimento, né? Santa Isabel precisa disso. Com certeza. Aqui uns amigos, o meu amigo aqui, a gente já tem um projeto junto que é biologia com anime. A biologia dos animes, não era isso? Biologia dos animes, né, cara? Pois é. A gente falava sobre... Até esqueci de botar o link lá, mas outro dia eu coloco. Nem se esquenta, cara. O canal tá parado há anos, velho. Eu quero ver vocês explicando as coisas do Junji Ito, né? Aonde a biologia explica aquelas coisas lá? Não sei, mas deve ter. Pois é. Esse aqui, acho que o pessoal já conhece, o Neto, né? Não, espero que não. O pai dele me obrigou a ser o irmão mais velho dele. Nossa! Que santa dificuldade, Lucas. E sim, eu já dei um soco no Neto. Deixa claro. Eu acho que nessa sala aqui, duas pessoas que só falta me bater, né? Que é o Adriel e o nosso produtor que tá ali. Não, cara, eu sou um cara da paz. Eu geralmente não bato em pessoas, eu atropelo. Aproveita logo também, vamos compartilhando o link. Eu já acabei de compartilhar. Contando mais sobre o espaço que a gente está seguindo, aqui é o estúdio do Thiago. Por enquanto a gente não colocou o nome, mas eu por carinho chamo de Estúdio Lisboa. Estúdio Lisboa. Por carinho. Isso é bom. Mas começando já, introduzindo já no nosso assunto sobre The Last of Us. Nossa. Vamos entrar pela parte biológica, aqui a gente está mais... Entre aspas, conceituado, né? A gente tem um cara formado em biologia aqui. É raro a gente participar de bate-papos assim com especialistas, né? Porque geralmente a gente só fica confabulando aqui. Teoria, até conspiração. Teorizando, né? Hoje a gente tem alguém que pode tirar mais as nossas dúvidas. Isso é bom. Mas a ideia é comentar o primeiro episódio da série, né? Da HBO, baseada no jogo The Last of Us. Sobre o que a gente achou, né? A gente que já conhece a história por ter jogado o jogo e ter também a opinião de quem conheceu agora, né? Começou a conhecer agora através da série. Tentar fazer aquela dinâmica de comparar, mas eu acho que mais pontuar o que a gente achou diferente do que dizer se foi bom ou não, né? Porque eu acho que isso não vem... Não é nem uma coisa que cause uma discussão muito grande, porque a gente sabe que adaptações vão ser feitas, precisam ser feitas, são duas mídias diferentes, né? Ela está sendo traduzida, né, da mídia do videogame para a mídia de uma série de TV. E quando saiu o anúncio, né, de que vão produzir uma série de The Last of Us, muita gente se perguntou para quê, né? Porque assim, o jogo ele é conhecido por ser já muito cinematográfico, né? Tanto que tem atores já atuando ali, né? Hoje em dia a captura de movimento, né? Toda essa tecnologia de captura facial, captura de movimento é muito empregada nos videogames.
Então tem profissionais, mesmo atores, atuando ali, realizando as cenas e tudo. E ela é conhecida por ter uma história muito boa, ter essa pegada cinematográfica, né? Muitos que criticam já esse estilo de jogo baseado muito em narrativa falam justamente isso, que é um filminho interativo entre algumas fases ali, né, de tiro. O que ao meu ver, é uma visão meio errada, porque muito da história também acontece, né, durante o gameplay, né? Muito do desenvolvimento dos personagens, do background dos personagens, né, da interação de um personagem com o outro acontece enquanto a gente está jogando. É imersão, né? Sim. Acho que a galera tem E muito problema. esse é o grande desafio da série, inclusive. Pegar essas coisas que acontecem durante o gameplay, todo esse desenvolvimento e levar pra série, né? Porque é muito fácil pegar as cenas do jogo e só refilmar com atores reais e tudo mais. Não, mas eles têm esse desafio também de pegar tudo aquilo que acontece durante o jogo, durante o gameplay e traduzir para a linguagem do cinema, da série de TV. E colocar partes importantes que não teve na gameplay, né? Por exemplo, o dia a dia da Sarah, né? Cara, eu achei isso sensacional, velho. Porque... aquele negócio, o cara conseguir fazer uma série baseada num jogo, é um negócio bonito de ver. Tu Sim. vê muitos vídeos no YouTube hoje que os caras conseguem pegar só aqueles takes, como o Neo falou, e transformar num filminho, pô. Só que isso da Sarah, de colocar a menina lá, quando ela morre, tu sente, bicho. Sim. E no caso da série ser o dia dela, né? Porque no jogo a gente já pega pela noite, já são as últimas horas, né? Mas não, na série a gente vê o dia dela e é um dia meio estranho, né? Tem alguns sinais ali acontecendo, tem algumas coisas acontecendo no background. Se a gente estiver assistindo, olhando o celular, a gente nem percebe, né? Mas eles deixam algumas migalhas ali pra gente ver que aquele último dia que é o dia do surto, né? Do Outbreak. E outra, tem muita gente que se desligou. Naquela cena que ela tá pegando o filme, né? A velha tá incorporando atrás. Ela já tá... Sim, pô. Tá Cara, falando. não, aquela cena ali pra mim é uma cena clássica de filme de terror, né? O cara foca no personagem principal Sim. e deixa aquele fundo desfocado. Quando mostra a velha, eu falei, vai dar merda, velho. E isso, antes disso, quando ela tá na sala de aula, só se a gente assistir de novo a gente percebe, mas ela tá incomodada assim com uma luz na cara dela, alguma coisa assim, um bracelete tá refletindo na cara dela. Se a gente prestar atenção, a menina que tá com esse bracelete, ela tá tendo os espasmos assim na mão, a mão dela tá tremendo, por isso que tá brilhando na cara dela. Cara, Caralho, isso eu não tinha reparei, tocado. velho. Eu não reparei. Pra E mim ela no só tava final, mexendo o braço e tal. No final, antes de tocar a campainha, né, pra eles ir embora e tudo, alguém tosse, né? Eu tossi, né? Nenhuma referência a Covid, né? Tá? Caralho. Não, e bem lembrado o Lucas falar disso, muita gente ficou muito impressionada já com a cena inicial da série, né? Que é aqueles dois... Aquela entrevista que tá rolando, né? Uma entrevista da BBC, né? Era isso que eu ia Dos anos comentar. 60, né? Em eu fiquei 68, com se não medo. me engano. Eu fiquei com muito medo daquilo, mano. Eu fiquei tipo, caralho, realmente, tipo... Cara, eu tava reassistindo no TikTok, né? E o cara, mano... Nossa, não, é sério, mano. Sim, a gente Cara, tá rindo porque é de deu ti só. um ditzinho, A né? gente tá rindo de ti só. Mano, a partir do momento que ele começa a falar, né, que se o planeta começar a aquecer mais, a gente perde, eu fico, ih, rapaz. Aproveitando que a gente começou a falar do começo da série, né? Que é a parte biológica do cara falando, vamos puxar sobre o próprio fungo. Velho. Só pra dar um contexto, né? Antes de eu te perguntar. Dessa vez ela se passa... o jogo ele começa em 2013, né? A série mudou isso, começa em 2003 e dá um salto de 20 anos, né, para 2023. Ela se passa no nosso mundo e onde aconteceu um surto, né, de um fungo que ele sofreu uma mutação e começou a infectar pessoas, né? E isso causou, né, um apocalipse na sociedade. E 20 anos depois as pessoas estão sobrevivendo em zonas de quarentena, né? E a gente segue a história do Joel, né? Que eu sei se na série a gente tem esse background dele, mas pelo que ficou... pelo que foi mostrado, o Tommy, o irmão dele, ele foi militar, né? A gente vê um adesivozinho no carro dele, né? Da operação Tempestade do Deserto, que é a Guerra do Golfo e tudo mais, né? No jogo, né? Não, na série. Na série. Não, acho que na série tá alguma coisa sobre veterano. de guerra. Pois é. Mas é sobre- Ele tem um adesivo no carro. da operação lá da Guerra do Golfo. Eu tenho, não vi.
Aí, e é isso, né? A infecção, né? O que causou o surto, o outbreak nessa história de zumbi, futuro, né, distópico, essas coisas, foi um fungo. A série começa com essa cena de uma entrevista na BBC, de pessoas falando, o que pode dar errado daqui pra frente, que a gente tem que se preocupar. Um vírus, uma pandemia, não sei o quê, né? Aí um dos especialistas fala, um fungo, né? A galera começa a rir, né? Isso até meio desacreditado, né? Mas aí ele se explica melhor, não, porque o fungo é um organismo mais complexo, né? E tudo, ele pode sofrer uma mutação, se o planeta aquecer, né? E tudo mais. E a gente queria te perguntar o quanto isso é possível. Peraí, é pra assustar já geral, então não, cara, é possível, velho, é 100% possível. Eita, aí gente, acabou o podcast agora. Velho, não. Corro pro supermercado, estoquem comida. Eu dei uma estudada sobre o fungo. Porque assim, o fungo que a série traz é o Cordíceps, né? Que é aquele fungo que ele infecta artrópodes, especialmente formigas. Primeira coisa, bora tentar botar um contexto aqui, né? Formiga corta a folha e carrega e não come a folha. Ela come o fungo que dá na folha. Esse Cordíceps, ele tem no Himalaia, se eu não me engano, e a desgraça também é cultivada na China, no Japão, na Coreia. E a galera come especificamente o fungo, que ele infecta algumas larvas também de borboleta. Só que o que os caras fazem? Ele pega essas larvas que foram infectadas, espera elas morrerem e fazem chá e toma. Sensacional. Maravilhoso, né? Já começa a droga aí, né? E isso, tu percebe que eles conseguem fazer essa parada pra fazer tratamento no corpo humano. Na série, o cara fala, não, existe um fungo e pode infectar pessoas. Se acontecesse o processo de aumentar a temperatura e infectar geral, é possível? É. O fungo ele precisa de duas coisas para se reproduzir bacana, né? Uma temperatura ok para ele e umidade. Por exemplo, onde é que a gente tem mais fungo, né? No pé, na axila, todo ponto que tem dobra, onde tem mais umidade, onde mais desenvolve fungo. No Pará. No Pará. Cara, Pará, se tu tiver um board game guardado por uma semana, tá com fungo, velho. Qualquer Triste. coisa, bota tudo na geladeira. Abrir lá e tem um monte de carta dentro da geladeira. Por quê? Pra não dar fungo. É totalmente possível. Agora, esse da série, cara, quando ele fala isso, aumentar a temperatura, sofrer uma mutação, tem dois pontos aí, né? Um processo de seleção natural, que a gente vivenciou com a pandemia na marra, né? Vivenciou o processo de seleção natural visualmente, foi muito ruim, mas é literalmente aquilo como o Darwin falou, pô, os mais fortes sobrevivem. Mas a gente já desmistificou essa fala para colocar não os mais fortes, mas os mais adaptáveis. Teve uma coisa que uma professora na faculdade falou para mim uma vez, que eu nunca esqueci, que qualquer indivíduo, qualquer ser vivo, ele não tem que se adaptar ao ambiente. Ele tem que ser adaptável. O que de graça é isso, né? É você conseguir ter capacidade de sofrer mutações de acordo com o ambiente que te expõe. Então, o fungo, se aumenta a temperatura, então vai selecionar aqueles que não sobrevivem a uma temperatura alta, e os que sobrevivem àquela temperatura alta, eles vão sobreviver. E vão se espalhar e vão tentar infectar outros seres. Aí, cara, vai infectar humanos? É possível? É. Fudeu. É possível porque a gente é propício a isso, cara. Parece uma coisa estranha, mas nós somos propícios a desenvolver fungos pelo corpo. Muitas pessoas se alimentam de fungo, champignon, aquele monte de como eu falei, na parte asiática do globo, a galera come muito fungo. Até aqueles bolores de pão, eles têm um tipo de trabalho que eles fazem uma granja, entre aspas, de fungo pra comer esses bichos, cara. Queijo também, né? Queijo também, tudo isso tem fungo, velho. Tanto que na série tem uma parada muito, muito bizarra que acontece. A gente tava minha esposa e eu, a Sarah, analisando, e a gente percebeu uma coisa interessante. A Sarah, na série, ela vai atrás das panquecas, já que ela pede pro pai. Sim. E ela não. O Joel não fez a panqueca.
Ele não comprou, né, no caso. Ele não comprou o bagulho. Tá, o que isso tem a ver? É porque quando a gente vai fazer panqueca, a gente usa fermento. E fermento tem fungo. É, Separa isso aí. tá rolando mesmo. Tá rolando essa teoria. Cara, do a Reddit. gente viu isso aí no take, aí quando veio a galera começou, pô, então não foi só a gente que pensou essa loucura. Ele recusa o biscoito também. Ela recusa o biscoito quando tem lá, o cara recusa o biscoito, o irmão, o Tommy, né, o irmão do Joel, ele não come nada que tem por lá, ele come o resto que tá na geladeira. E o que tu vê logo no começo quando a Sarah tá saindo com o pai e com o tio? O velho lá, eu não sei se é marido daquela velha que tá na cadeira de roda. Não dá pra entender se ele é o filho da É, senhora ou ou- ele é o genro, né? É, uma coisa assim. Só que o que o cara tá fazendo? Ele tá pegando um pé de pão e empurrando na boca da velha, moleque. Literal. Literalmente. Ele tá pegando É. um pedaço de pão e enfiando lá na boca da velha. Aí eu fiquei, caraca. Cara, quando eu olhei aquele negócio ali... E outra coisa também que ligaram foi que quando eles estão tomando café, tem uma notícia no rádio, na televisão, alguma coisa que tá acontecendo alguma onda lá em Jacarta, né? Que eles estão comendo se é um país, não, é na Indonésia, não sei o quê. E Jacarta é um lugar onde tem a maior indústria na questão de farinha. Sim. Essa teoria está falando de que a infecção se deu no fungo, na farinha, né, no trigo. Uhum. Por isso a questão dos biscoitos e tudo mais. É, E também dessa questão de noticiário de Jacarta. E Jacarta ter, né, a maior indústria de farinha do mundo. a gente tem muita coisa que a gente come, cara, que tem fungo, velho. Muita coisa. Até algumas massas de pizza usa levedura, a gente usa algumas bactérias, usa fungos também, pô, pra fazer a massa crescer. E é importante, porque a gente tá meio alarmista aqui, né? A gente vai comer pizza também. Mas né? é importante verdade. lembrar que o nosso corpo, né? O corpo do ser humano, ele é cheio de micro-organismos, né? A gente Sim. tem muito micro-organismo que existe dentro do nosso intestino, né? Que eles trabalham para que a gente esteja funcionando também, né? Fora do intestino eles iam fazer mal pra gente, mas dentro do intestino eles estão lá tratando que tudo corra bem com a gente. Aí o que acontece, uma coisa interessante, né? Eu já vou puxar uma outra coisa. O The Last of Us, a série, foi o primeiro que trouxe essa questão de fungo pro mundo cinematográfico? Não. Desculpa cagar com tudo aqui, mas não foi. A gente tem uma série de animação da Disney, Anfíbia, que os sapos lá eles são infectados por fungos. Todos ficam com cogumelo na cabeça deles e tal. Eu assisti, uma animação maravilhosa. E eles se tornam como se fossem um único cérebro. Beleza, ficou no cérebro, engatou, então a galera, os sapos eles são controlados por esse fungo. Mas não são seres humanos. Beleza, então bora mais além. Tem um filme na Netflix, Os Filhos do Privilégio, que os caras são infectados por fungos. E eles viram zumbis com total consciência. Totalmente diferente do The Last of Us. Porque na série da HBO, eles mostram, eles perdem a consciência. No filme Filhos do Privilégio, eles não perdem a consciência. O fungo ele toma controle do sistema nervoso da pessoa e ele age como se fosse uma pessoa totalmente normal, não tem alteração externa nenhuma. Só que qual é o problema? Eles ingerem esse medicamento e esse medicamento ele não vai para o estômago em si. Ele vai para os pulmões. Porque se ele for para o estômago, o suco gástrico ele tem capacidade de digerir esse fungo. Ele vai detonar tudo. Só que como ele vai para o pulmão, ou ele se fixa no céu da boca, então ele fica mais próximo do cérebro e comanda o cara. Tem uma cena muito linda que um menino ele sente que ele tá com alguma coisa diferente no corpo. Ele fica no topo da escola, aí ele sente que tem um negócio no céu da boca, ele pega uma faca e tenta arrancar assim, o fungo. E ele consegue tirar um pedaço do fungo, assim, cara. E tu vê um cogumelozinho inteirão. Cara, isso aqui encaixa muito com a série também. E na série ela tem uma cena que mostra que esses infectados são um pouco diferentes do jogo, porque a primeira cena, né, que aparece a senhora lá mordendo e tudo mais, a gente percebe que ela tem, né, uns... As raízes uma de raizinha na boca. cerda. Sim. Não, o nome daquilo. Não, aquilo são a gente pode chamar de rizóides, né? Como se fossem umas falsas raízes. Não é raiz porque o fungo ele não é um vegetal. Mas todos têm O fungo é um aquela fungo, raizinha. né? na O fungo boca? é um fungo. Porque estão infectados tem aquilo que tá na boca. no Todos caso. vão ter que ter aquele negócio, porque assim, ele vai ter que disseminar aquela ramificação pra poder chegar no sistema nervoso central, né? Pra poder comandar aquele organismo. Que é o que acontece com as formigas. O cordíceps, ele infecta a formiga, ele comanda o corpo todinho da formiga. E é muito louco porque a formiga ela vai andando, ela já tá morta, e o fungo vai comandando os músculos da formiga ali, ela vai andando até que chegar um momento que ela vai cair de um galho, de uma árvore, alguma coisa que seja,
e aquele fungo que tá nela vai começar a crescer, aí vai vir outra formiga, vai vir outro inseto e se infecta também com aquilo, cara. Era isso que eu queria te perguntar também. Esse ciclo de vida do cordíceps, né? Ele infectou a formiga, aí eu vi relatos de que ele faz a formiga subir num lugar alto da planta, assim, aí ela morre lá e espalha os esporos. Isso. Né? Existe a questão dos esporos no jogo, mas eles tiraram isso da série. Porque eles não queriam... Porque no jogo, para se proteger dos esporos, eles usam máscara, né? E na série eles não queriam botar máscara nos atores, que são caros. Essa foi a desculpa que isso Ainda mais o Pedro Pascal, né? Que tá no Mandalorian, né? Passa a série claro. toda de capacete. Não, tem que mostrar a cara dela dessa vez. Então eles eliminaram essa questão dos esporos, né? Na série. Mas eu queria te perguntar, no jogo, ele assume que existe a infecção por esporos, e, no meu ver, no pouco conhecimento que eu tenho, se realmente existisse a questão do perigo dos esporos, a humanidade já tinha ido há muito tempo, porque se ele viu, ele chegou no momento de ver o esporo para botar a máscara, o esporo já está dentro do pulmão dele há muito tempo. Na ústica. E ia espalhar pela água também muito facilmente, né? Pois é, como eu falei, o fungo ele precisa de umidade, né? Então, assim, imagina como se pegasse um balão, de coisinha, pegasse um monte de papel picado e colocasse nesse balão. Aí tu vai encher até onde der. Quando ele estourar, cada pedacinho de papel picado vai espalhar para uma região. Então, cada ponta daquilo vai crescer um fungo. E vai crescendo e assim vai disseminando. Qual é o problema dessa parada se fosse no ar, né? Dá pra ver esporo de fungo? Essa é a questão. Essa é a questão. Quando a gente olha... Se tem esporo suficiente pra gente ver... É um problema, né? Por exemplo, aquela parada que a gente olha assim, a gente pega um pão que tá mofado, né? Aí, só tá a ponta do pão mofado. Eu vou cortar isso aqui e comer o resto. Claro. Cara, Vai. se tu tá vendo o mofo no pão, é porque aquela concentração de micro-organismos ali já tá muito grande pra se tornar visual, porque os esporos são microscópicos. Então, não vai rolar isso de conseguir ver os esporos, não. Então, eu acho que foi uma decisão... Foi uma decisão sábia, cara. Porque imagina o tanto de galera que ia ficar surtada com o negócio de fungo. Cara, esporo, velho. Então, tá no ar. A galera botar pano na cara. Não dá, velho. Aí, outra coisa. Os infectados, ele tem várias etapas da infecção, né? A primeira que a gente viu até agora foram os corredores, né? Que é a primeira estágio, né? Eles ficam descontrolados e tudo. E eles têm aquele instinto de morder, né? De atacar e tudo mais. Sim. Mas a gente tem outros estágios. O fungo, ele cresce no cérebro da pessoa. E ele cresce a um nível de que ele espoca, né? O crânio. Certo. Né? E vira tipo uma pipoca. Aquilo já é o estágio o que a gente chama de clicker, né? Instalador. Como a cabeça espocou, né? Ele não tem mais a visão, então ele se Movimenta por vibrações. Geolocalização, né? Alguma coisa de som, né? Ecolocalização. Ecolocalização, isso. Ele realmente faz um barulho de clicar, assim, de... Aí fica instalando. Tudo porque ele tem uma audição já bem apurada por causa disso, né? Beleza. Aí outros são que eles foram concentrados com uma carga muito grande, né? Do vírus e tudo, do vírus já, do fungo. E ele fica grande, né? Forte, que é o bloater, né? Tem bloater, tem baiaco também, se eu não me engano. Tem o baiaco. O bloater é o baiaco no caso da tradução. Da tradução, né? Esse negócio dos fungos aí, desses... Como é? Estalos? Instaladores. Os instaladores. Tem uma coisa interessante na série. Logo quando o Joel e aquela menina lá que tava dormindo com ele e tal, que apanhou loucamente do cara. Depois eu quero falar. Eles fazem uma coisa muito interessante. Porque lembra, o que o biólogo fala no começo da série é que a temperatura terrestre aumentou. Então eles nitidamente colocam uma visão com uma temperatura de luz mais quente para que tu tenha essa noção de que a temperatura na Terra está mais alta. Não tem aquele filtro mais azul, é um filtro mais amarelo para avermelhado. Então tu tem essa noção, não, a Terra está quente. Aí acontece uma coisa interessante. Se os fungos estão adaptados a uma temperatura mais alta, então aqueles que vão ficar com uma temperatura... Se eles tentam ir para algo mais baixo, eles vão morrer. Quando eles entram para ir atrás da bateria do carro, eles encontram um instalador pregado na parede, morto. Mas, por que ele está morto? Porque ele está na área do esgoto, onde a umidade é maior. Caralho. Então ele acabou tendo um efeito reverso. Ele acabou ficando muito sensível àquele processo de umidade.
E tá nitidamente assim, né? Ele tem aquela aparência com uma flor, ele tá colado na parede, né? O fungo ele tenta crescer ele como se fossem raízes mesmo Uma na coisa parede. que eu achei interessante é que quando o fungo sai pelos lados, forma um pulmão. E lembrou Sim. muito o monstro do pântano. Uhum. Que ele cria É órgãos verdade. de planta, mas não funciona, mas ele tá lá. Sim. Perfeitamente. Tem. Tanto que no final do primeiro episódio, né? Tu vê um instalador em cima de um prédio lá gritando. Sim. Cara, eu voltei aquele pedaço umas 4, 5 vezes que a minha esposa ela olhou assim. Olha, tem um bicho ali em cima do prédio. Eu falei, aonde? Ali! Eu com óculos tentando ver o negócio aonde. Tela de 60 polegadas não vendo a droga do bicho. Aí, pausa aí. Ah, tá, tô vendo. Só uma sombra lá, não. Então daqui pra frente vai começar a dar merda. Mas isso aí que tá falando de perder o cérebro, assim, a consciência do fungo é ele próprio. Então necessariamente ele não precisaria do cérebro humano. Ele só precisa dos músculos. É a mesma coisa com a formiga. Tenta Eu sempre acho que isso- jogar pra formiga. Eu acho que isso fica claro na questão da senhorinha, né? Que a gente vê que ela já tá num estágio bem, né? De não se comunicar, não se mover, ela tá Sim. na cadeira de roda. Uhum. Mas quando ela tá infectada, né? Ela fica bicho doido, sai É, correndo, né? Um anabolizante pra velhinha, né? Cure seus pais idosos com fungo. Quando, alguns medicamentos são feitos pelo fungos, né? Sim, tem alguns medicamentos que são utilizados por O fungo. hormônio também tem, né? Uhum. Agora. Só que eu falei, os medicamentos que a gente toma, eles vão pro estômago. Então o suco gástrico ele vai conseguir deteriorar esse fungo aí tranquilo. Só que eu falo, no processo na série, eu quero admitir, como eu falar, no jogo, já que eles usam máscara, então eles não protegem o estômago. Eles protegem os pulmões. Então eu prefiro admitir que a infecção do fungo na série, do Cordíceps, é feita pelos pulmões cérebro e não estômago-cérebro. Certo? Então é totalmente o trato respiratório aí desses seres. Porque se fosse pelo estômago, velho, não ia rolar. Né? Pô, uma coisa também que a galera comentou, né? Mas se foram os cookies, foi o bolo, foram as panquecas, todos esses alimentos vão ao forno. Então era pro fungo ter morrido. Sim, mas lembra, para te fazer esses alimentos você precisa ter contato com o trigo. É. Ou quem nunca tá fazendo uma coisa com trigo e sem querer coça o nariz? Inalou, velho, inalou. Ou então alguém fez uma carreirinha de trigo. Confundiu, né, as coisas, sabe? Opa, isso aqui era trigo. E é farinha, é né? o que tu comentou, né? Se tá no nível de que tá se espalhando, né? Através de esporos, através dessa questão, né? Já tá muito concentrado. Tá muito avançado, cara, tá muito avançado. Se a gente fosse colocar, por exemplo, a um nível macrocelular, por exemplo, imagina que um fungo ele ia ter uma altura de um prédio de 20 andares. Então cada esporo ele seria o tamanho de um carro. Então seria muito bizarro. Sim. E eu gostei muito desse negócio da série ter trazido a infecção por fungo, porque eu acho mais prático do que infecção por bactéria ou por vírus. Porque o vírus e bactéria, o organismo humano, ele vai tentar reagir para eliminar aquilo na marra. Sim. Já o fungo não, ele fica meio por ali e tal. E é totalmente possível você conseguir desenvolver fungo dentro do pulmão. É tão bizarro como, por exemplo, são dois extremos, né? O suco gástrico no estômago e o pulmão. Que teve um cara que ele estava sentindo uns problemas no pulmão, sentindo dores no pulmão e tal. E quando ele foi fazer um raio-x, ele percebeu que estava tendo como se fossem raízes no pulmão dele, né? E olharam direitinho, passaram a ultrassom, foram ver que o cara tinha inalado uma semente de ervilha e a ervilha estava crescendo no pulmão do cara. Sensacional. Então, se uma ervilha cresce, mano, um fungo cresce muito mais praticamente. Porque ele vai ter tudo que ele precisa ali. Vai ter gás carbônico, vai ter gás oxigênio, umidade e vai ter escuridão. Pronto, perfeito. O fungo ali no pulmão é perfeito. E é com esse papo tranquilo, papo família aqui, que a gente vai tocando o podcast. Eu queria fazer mais menções de alguns fungos que eu pesquisei. Eita, Que era dever de casa. o Paragórdio. Paragórdio. Conhece? Eu vou ter que pesquisar aqui. Não, eu vou te dar um resumo do Paragórdio. Ô, louco. Olha que eu não sei PN, né? ele é chamado por aí de zumbi suicida. Ele infecta geralmente grilos e louva-a-Deus. Uhum. Ele come toda a parte que ele não vai precisar do corpo
do grilo lá Uhum. e deixa só os órgãos vitais. Ele controla a cabeça do bichinho e leva o bichinho pro rio e joga o bicho no rio. Cara, que lindo, né? Um negócio bonito. É aquele que estoura a bunda do grilo e sai um monte de tentáculo. Velho, só É olhando. um verme, não? Fungo. É um verme. Isso é um verme. Eu É um já vi verme. uns vídeos desse também. Só olhando essa parada, porque assim, eu dei uma olhada muito focada nesse negócio do fungo o mais assimilar possível. Por exemplo, uma coisa legal. O fungo da série, ele não tem como ser um mesmo sistema nervoso pra todos, né? Porque se tu fizesse isso, a partir do momento que o cara matasse um instalador, aí pronto, todos os outros saberiam onde é que ele morreu e iam cair em cima ali. Então eu acredito que eles têm a noção de que eles precisam contaminar o máximo de indivíduos possíveis, mas eles não partilham uma mesma mente, né? Por exemplo, tem um fungo não sei se é na Austrália, nos Estados Unidos, que o fungo tem mais de 2.400 anos. E ele preenche boa parte da costa terrestre lá, que o fungo é único, ele é completo um do lado do outro, é o fungo mel. Tem aquele fungo também que ele faz comunicação entre as árvores. Não sei se você já ouviu falar. Que as raízes da árvore, para se comunicar com outras árvores na mesma floresta, eles usam os fungos. Eles conectam pelos fungos. Nunca vi. Eu fico muito tempo no YouTube de madrugada. Tem um vídeo desgraçado. pesquisa de madrugada. Eu não sei se é Cordyceps, mas é um besouro que ele já tá totalmente sem a parte de dentro dele. Só é uma casca vazia assim e tá andando, tá? Sabe? É impressionante. Mano, é bizarro, cara. Mas pensa, pra esse bicho conseguir chegar a controlar um humano, tem que ser o fungo mais fera, desgraçado que possa existir na face da Terra, né? A adaptação dele pode ser a máxima possível. Mas tu acha que é difícil chegar nesse nível de controlar, né, de tudo, mas tu acha que o dano que causa no cérebro e tudo, sabe? Essa primeira etapa, né? Eu acredito que seja mais fácil, né? Sim, de é totalmente acontecer, possível. né? Porque tu tem alguns casos que infectam pulmões por fungos. Lavradores, o meu tio, inclusive, ele teve um problema, os médicos achavam que ele estava com problema por tuberculose. Mas depois foram fazendo toda a limpeza no pulmão dele e perceberam que não era infecção não era de tuberculose, não era bacteriana. Na verdade, era uma infecção por fungo em região de colheita. Então, Entendi. alguns fungos que davam no milho, ele acabou inalando alguns esporos e estava prejudicando o pulmão dele. Isso pode levar um ser humano à morte tranquilamente. Né? Eu também vi, logo na parte biológica, eu acho legal, um vírus. Filho da mãe também. Até buscar o nome aqui. Ele é parente da raiva. Parente do quê? Do vírus da raiva. O Ele vírus é da o... raiva também, que é muito interessante a gente dar uma pesquisada sobre ele, porque é uma coisa assim impressionante. Foi por causa do vírus da raiva que foi desenvolvida a questão da quarentena, né? Porque os sintomas só apareciam depois de 40 dias, aí tinha que deixar a pessoa lá trancada para... Enquanto não apareceu esse sintoma, não dá para ter certeza se ela está bem ou não. A questão de lendas sobre lobisomem também, porque os sintomas, o cara ficava animalesco mesmo, sabe? Ficava doido. E é daí que surgiam várias lendas sobre lobisomem, de transformar essas coisas. A natureza é uma coisa impressionante. É lindo de... É lindo de ficar comendo. Deixa eu ver. Esse oxoplasma. Toxoplasma gondii com relação com o caso de esquizofrenia, lesão na retina e usa o mesmo medicamento Nossa, velho, agora o Jorge me mostrou um negócio aqui parecendo mais uma receita de médico para farmácia, para farmacêutico. Mas assim, algumas infecções, como o Emanuel tinha falado, pode causar espasmo. Por quê? Porque tu tá tendo uma disfunção no teu corpo. Tá tendo uma disfunção, o teu corpo tá tentando reagir de alguma forma. E ele vai tentar... esses espasmos são sinais vitais que o teu cérebro está mandando informação repetidamente para aquele local para tentar eliminar aquilo, né? Então ele dá aqueles espasmos que o Jorge colocou aqui. Agora, uma última dúvida antes da gente começar a falar da série mesmo, do que a gente achou, da adaptação e tudo mais. A infecção pela mordida é possível? Pois é, isso aí eu achei
um pouco palha, né? Porque tu teria que colocar o fungo na corrente sanguínea para poder fazer a infecção, né? Eu acharia mais plausível se a infecção fosse com a mordida e no local da mordida gerasse alguma parte com fungo e a pessoa acabasse inalando aqueles esporos que estão na mordida. Mas não que o fungo entrasse na corrente sanguínea. Eu acharia mais plausível. Mas será que não é por isso que agora eles têm aqueles negocinhos, né? Que tá na boca? Será que é todo o infectado tem? Pois é, tem que olhar, tem que reparar, né? Pra ver isso que eu se todos, perguntei, né? Se todo infectado se todos tinha... vão ter aquela paradinha dentro da boca, né? Os que deu pra mim. Porque se eles tiverem aquilo, é mais prático de infecção. Então eles liberam aquilo pra boca ou pelos ouvidos, nariz, qualquer coisa, fica mais prático. Fica mais tranquilo do que como eu falei. Se ele morder, o fungo entraria na corrente sanguínea. Já que ele entraria na corrente sanguínea, o organismo ele tentaria reagir para eliminar aquele corpo estranho ali na marra. Só que, como a gente está falando em infecção de fungo, então acharia mais prático que desse um fungo no braço e aqueles esporos estourassem. Por exemplo, digamos, o fungo cresceu em 3 horas. É totalmente plausível porque a série mostra isso, né? Uma infecção por 3 horas e tal. Então cresceria um fungo super rápido e a pessoa inalaria aquilo. Seria perfeito. Se ele eu mostrasse acho isso daí mais interessante do que mordida, porque mordida já é o tempo todo utilizado, né? Sim, por essas séries. Vem da questão da cultura pop mesmo, Pois do zumbi. A Guerra Mundial Z, né? É o Brad Pitt que leva uma mordida e vai pra beira do prédio e conta lá os segundos. Pô, mano, já morreu, cara. Se joga do prédio e tal. Aí, por exemplo, tem outra coisa interessante em relação a essa infecção, é a menina, né? Que ela não é que ela seja... não necessariamente imune ao vírus, né? Ao fungo. Tanto que o guarda lá, quando ele faz o teste nela, parece vermelho, mano. Sim. A menina tá infectada. Sim. Só que ela não manifesta os sintomas, né? Ela não manifesta uma reação. Então eles vão ter que usar aquela menina ali como fabricação de uma vacina ou algo pra tentar ferrar com aquele fungo todinho. Será? Mano, se não for isso, cara. Será? Ou vamos explodir a menina e espalhar sangue dela pra tudo quanto é canto. Ninguém sabe sobre isso. Verdade. É uma Pra coisa, você saber, até assista uma a série. discussão, né, do universo do jogo, né? Se ela conseguiria infectar alguém pela mordida, sabe? Assim, já que ela, né, é imune ou carrega uma Uma carga, ela tem uma carga ali. Tu joga isso pra pandemia. Por exemplo, tu teve na pandemia a galera que apresentava os sintomas e os assintomáticos. Eu sou assintomático, então eu tô bem. Não, cara. Tu é pior ainda. Tu tá carregando o vírus e espalhando o demônio. Né? Literalmente, ele era um fungo ambulante. A pessoa com Covid, ele era um esporo andando. No caso. Oi. Eu acho que o que impressionou as pessoas, né, com essa primeira cena dos cientistas conversando é justamente o quão crível e, né, o quão fácil de acontecer tanto Sim. que já aconteceu. A gente tá acabando de sair de uma pandemia, né? A diferença foi que a gente viu uma infecção viral, cara. E assim, é uma coisa microscópica que espalhou no mundo todo. O fungo é microscópico também, pode espalhar no mundo todo. Eu pensei que essa cena ia pra uma vibe de negacionismo, né? E o cara ia tentar explicar, né, as ideias dele, ninguém ia acreditar, mas não, né? Não. Incrivelmente as pessoas ficam com medo Pois daquilo. porque ele começa Eles falando acreditam. e a galera começa a rir. É o cara da múmia que tá falando e tal. E o próprio apresentador, né? Tipo, ele fica brincando com a ideia, né? Então acabamos aqui a entrevista. E eu acho... Só que quando ele começa a falar, e a forma da fala dele é calma, E ele tá seguro tranquilo. daquele mesmo, né? Todo do que mundo ele tá silencia, velho. Até o espectador que tá do lado de fora da série, tu fica, opa, será? Inclusive, tem alguns trabalhos recentes que alguns cientistas eles comprovaram, não, é totalmente possível você ter infecção por fungo pra geral aí e tal. E outra coisa que eu queria falar, eu acho que é isso, né? Essa questão dele... sim. É bacana essa cena acontecer em 68, né? Porque traz outra mensagem, né? Aquilo de, se alguma coisa assim, nesse nível de aquecimento global vai acontecer, é lá pra frente. Eu não devo me preocupar com isso. Exatamente. E se alguém falou isso há 100 anos atrás? E a gente vai ver hoje as consequências de 100 anos atrás, ninguém ter feito nada. A gente tá em 2023, né? Já foi é. falado há 100 anos atrás. A gente tá em 2023, tá no ano da pandemia do fungo agora, né?
Não brinca. Lá atrás ele tava falando de aquecimento global, né? De todas essas questões, né? E hoje a gente tá vivendo isso. Nossa, velho. Isso é muito louco, muito louco. Sim, Jorge, tá falando? Não, eu ia falar do vírus lá que deixa as pessoas esquizofrênicas. Mas eu acho que... Eu fiquei com medo quando eu vi ele, né? Sobre o Toxoplasma gondii lá. Uhum. Ele deixa as pessoas meio perturbadas, não querem ver a luz, não querem... Não, o que não quer ver a água é o Paragordium. Uhum. Mas de prática... Isso é o vírus, né? Sim. Eu tenho mais medo dele do que o da raiva agora. Depois que eu estudei. Cara, tem um negócio, esse negócio de mostrar a luz, tem até aquela... Eu sou a lenda? Não, cara, eu acho que eu confundi com o Bird Box, mas não, o Bird Box, eu não sei que diabo que é aquilo, se é vírus, se é fungo, se é entidade maligna. Não, acho que aquele é alguma entidade, alguma coisa assim. Porque eles fazem uma parada assim, né? Eu acho que seria um alienígena. Cara, vocês lembram que quando foi lançado o Bird Box, tinha aquela ideia, tipo assim, de porque representa depressão na vida das pessoas, que cega, que quando vê assim tal, a pessoa fica louca. Não lembro mais ou menos como era, mas era essa ideia assim que tinha viralizada no Twitter, no Facebook e tal, que aquilo se não era só uma entidade, mas era tipo uma metáfora e blá blá blá. Sim. Era um filme que ele era cheio de interpretações, né? Quando teorias. Quando o cara escreve alguma coisa, ele não quer explicar, né? Porque ele tá com preguiça. Então ele deixa o leitor decifrar por ele mesmo. Não, isso de roteirista preguiçoso a gente vê Deadpool, né? O roteirista preguiçoso, né? Mas tem muito, cara, tem muito disso. Mas isso da série do The Last of Us, tô achando, pelo menos, como eu falei, eu não joguei porque eu sou pobre e meu PC não roda nada disso, então... Mas... Eu joguei, Adriel, eu joguei pelo YouTube. Não, pra não dizer que eu não BRKS joguei, aquela... Tem o BRKS Edu, né? O cara muito massa. Eu assisti justamente o que é o primeiro episódio da série, né? Então, até então, com uma visão externa de quem não jogou, eu consigo ver que as coisas estão muito bem amarradinhas. É uma coisa que dá gosto de ver. Fino, assim. É muito fino. Eu tiro isso 100% de certeza, porque toda coisa que eu assisto com a Sarah, a minha esposa, se ela dorme... tá ruim. E ela assistiu a série vidradaça. Então, pronto. Então a série está ótima. E eu acho importante tu comentar isso, porque volta para aquela pergunta que a gente fez lá no começo, né? Por que fazer, né, uma série do jogo, né? Eu acho que justamente para tornar mais acessível, né, a um público maior, né? A gente que tá no meio dos jogos, da cultura pop e tudo mais, a gente acha que todo mundo conhece o que a gente conhece, né? É Não. complicado. A gente tá dentro de uma bolha que todo mundo conversa entre si. Mas não, muita gente não conhecia essa história, não conhecia o jogo, né? Tá conhecendo através da série agora, tá ouvindo burburinho de pessoas comentando, dizendo que é uma ótima adaptação e tudo mais, e tá indo atrás, né? E tá chegando agora, não conhecia nada, não sabe quem é Joel, não sabe quem é Cordyceps, não sabe quem é nada. Um exemplo, Emanuel, quando eu comecei a jogar The Last of Us, eu peguei meu pai e falei, não, vamos jogar isso aqui. Meu pai tentou de tudo que é jeito, não se adaptou, cara. E agora tu vê uma oportunidade do velho assistir uma série sobre o mesmo jogo que eu joguei, mano. Sim, cara, isso é muito Tornar massa. acessível, porque é muito acessibilidade fora, intelectual. Acessibilidade. É muito fora do usual. Tem uma série bacana, tem um jogo bacana aqui e tudo mais, tu não vai jogar, então vem no YouTube aqui e assiste o filme, The Last of Us, o filme. Aí 5, 6 horas de gameplay, corte de cenas e tudo mais. Né? Mas isso aí fica horroroso, né? Não é tão horroroso assim, não, cara. Se tu, por exemplo, eu pego por isso porque, por exemplo, eu sou fãzaço de Devil May Cry. Eu joguei todos os jogos, zerei todos os jogos, e quando eu fui parar pra ver as cenas, porque tu tá na emoção, tu acaba passando as cenas, eu fui assistir no YouTube. Cara, é muito ruim. Não, tá. Devil May Cry, beleza. Mas vamos dizer falando de zumbi ainda, o que é o motoqueiro lá, como é o nome? O Days Gone. Days Gone. Ele faz muito sucesso no YouTube como filme. Todo mundo não quer ver a gameplay, quer ver o cara que editou a gameplay e transformou em vídeo, em filme. Eu fui ver lá, tinha não sei quantos milhões, 5, 12 milhões o vídeo do cara, brasileiro. E fez muito sucesso a gente fazer um vídeo, um filme do jogo, sem
pré-edição do O cinema. Days Gone, ele tem uma cena bem bacana, assim, de uma cientista, como ela fez umas pesquisas e tudo mais, foi atrás dos documentos, ela se toca como se deu a primeira infecção que se espalhou e tudo mais. É bem interessante e bem arrepiante. Será de que ver o quanto é fácil um vírus Eu vou ter que espalhar. jogar Days Gone de novo. Ela PC Comprar agora, um né? Xbox. é bem bacana. Quando dá aquele insight nela, né? Não, foi esse cara que ele veio, me visitou e ele tentou roubar uma amostra do vírus e ele se encontrou com um comprador e o comprador foi se encontrar no aeroporto, aí desde lá ele se espalhou. Cara, lembrei de um filme antigo, toscão, nem lembro o nome. Que o cara, pra roubar o vírus, ou o genoma de alguma coisa, ele se infecta. É negócio de Guerra Fria. Ele se infecta, volta pro país dele, pra poder tirarem do sangue dele o vírus. Ele se sacrificou pra pegar o vírus. Não, Sim, mas você falando, é bom exemplo, mas Eu sou a lenda, cara. A Esse Sarah homem me não tem cobra. muito- Eu nunca assisti esse filme. Eu nunca assisti Eu Sou a Lenda. É sacanagem. Ah, tu tem que assistir. Tem 2 final, né? O final verdadeiro que tá no livro, que é o final alternativo, né? Que fala que... No DVD tem. Pois é, que na verdade, aquele zumbi lá, eles criaram praticamente uma sociedade deles, sabe? Eles são uma vivem- sociedade. Eles São uma não sociedade criaram. vive. Eles criaram, né? né? Eles vivem entre eles e tal. E no caso, o Will Smith ali, o personagem dele, Ele é um invasor. é o invasor. Nossa, cara. Mas aí. Isso fica mais claro no livro, ele é a adaptação de um livro, né, e tudo mais. E a história, ela vai por essa narrativa e tem esse plot twist, né, de dizer que a lenda, no caso, né, era o Will Smith. Era, né, o invasor. O invasor que perseguia eles, que caçava eles e tudo mais. Mas aí, tu olha, né? Tem muita coisa batida, né? Ah, infecção, zumbi, vírus. Infecção, zumbi, vírus. Não, é Vírus, isso, é vírus, isso. vírus. The Last of Us, fungo. Aí tem uma outra também. Foi o James Gunn que fez aquele filme de zumbi, que os zumbis faziam uma sociedade na Netflix. Sim, Cara, aquele acho filme que é sim. horroroso. É uma droga aquilo, assim. Eu achei porque mostra os zumbis com consciência, os zumbis já tendo a possibilidade de ter um filho e tal. Não é horroroso um zumbi ter um filho, é o preconceito com zumbi agora. Vou ser processado pela Zumbifobia. zumbifobia. O cinema, assim, né, de zumbi e tudo mais, ele tem uma vertente que leva pra galhofa, né? Sim, essa muito. questão, né? Mas, velho, E o mais incrível é que fez sucesso. é isso, cara. A galera gostou daquilo, achou diferente e tal. Um zumbi inteligente. Que Engraçado bacana. que até agora a gente não trouxe o Resident Evil, né? É, né? Pois é, né? Resident Evil é outra viagem, né? Porque o jogo é bom. Pelo menos esse eu joguei, os 4. Gostei muito. Agora, as séries e filmes Não. que fizeram... Ai, Vamos aceitar que é um efeito Mandela e que ninguém viu aquilo, que aquilo não eu existe. prefiro. Cara, Resident Evil... E é justamente uma das conversas que a gente tem pra discutir hoje, né? O que faz uma adaptação ser boa, né? É ser fiel, né? Um por um do produto original, né? É tentar fazer diferente, mas trazer elementos do original, né? O que dá certo ou não, porque, por exemplo, Resident Evil, eu gosto muito do primeiro filme. Sim. Porque o primeiro filme, ele não interfere tanto na história original, ele é como se fosse uma história à parte. A gente nunca tinha visto como se deu, né, a infecção, como saiu, né, do laboratório da Umbrella pra cidade, né? E é isso que o filme conta. Eu acho que ele funciona como um filme de Resident Evil, que não interfere muito na história que a gente já conhece, né, que traz alguns elementos aqui e ali, cria algo novo em torno, né, do lore da história, que é o que? Tinha um laboratório lá embaixo da cidade, era Colmeia o nome do laboratório, tinha uma inteligência artificial que cuidava de lá, aí deu método e tudo mais, o vírus vazou e assim é que começou a infecção. Mas depois eles começam a viajar, né? Em armas biológicas? E trazer os personagens, né? Tentar se encaixar com o que já estava estabelecido dos jogos e deturpar pra caramba muita coisa. Ficou horroroso, cara. Ficou muito ruim. Mas eu acho que o que tem que ter numa série pra se adaptar bem? Você ter 3 pontos. Atores bons pra fazer você sentir mesmo aquilo que você tá ali. Ser fiel até certo ponto. Não é porque até certo ponto, porque tu casa na terceira coisa, né? Ter o elemento surpresa. Porque se ela for fiel até certo ponto, todo mundo que jogou vai saber o que vai acontecer.
Literalmente. Ah, eu vou fazer isso aqui porque lá na frente fulano morre. Ah, eu vou fazer isso aqui porque lá na frente ciclano morre. Só que quando você tem um elemento de surpresa, você atrai o público. Sim. Mas tanto a galera que estava relacionada com o jogo, como a galera que não conhece o jogo. Cria uma quebra de expectativa, né? Sim, Quem exatamente. Já conhece, né? Por Mesmo exemplo, quem já conheceu aquilo se mantém, né, ligado, esperando novidades e tudo mais. Quando eu falei do negócio, a Emily, né? Emily, a menina que podem fazer uma vacina. Vocês jogaram um Será? A Ellie. A Ellie. Não, tô falando, eu comecei agora, então não Quem é decorando. Emily? Eita, quem é Emily? Mas assim, aquela visão. Vão fazer uma vacina? Não vão. Eu sei. Não. Não, sim. Pois é. Então cria essa. Caraca, será que vão fazer uma vacina da menina e tal? Ou será que não vão? Vai todo mundo morrer? Porque o quê? Traduzindo o nome do jogo pra o último de nós, né? E aí? Ela vai ser a última, vai virar uma porque lenda. A gente tá preocupado e não ultrapassar o que ainda não foi apresentado na série, né? A gente já conhece a história e tudo mais, né? Mas a gente, na discussão de hoje aqui, né? A gente tá se limitando, a gente tá se policiando. Não, sim, porque eu falei, manter aquele limite, né? Isso de vocês será cria mais expectativa. Tanto pra quem tá ouvindo, como pra mim, que eu tô aqui. Caraca, velho, esse domingo, o Match Fit mais um episódio aí. É 11 horas da noite. 11 horas. Eu acho esse horário problemático. Eu acho que esse horário foi porque tava rolando uma premiação domingo passado. Tava rolando pois o é. Critical Awards lá, alguma coisa assim, tava rolando. Não sei se vai ser mesmo. O horário A gente vai oficial. saber né? agora, né? Pois é. Mas 11 horas é problemático. É. Acho que Uma se eles coisa colocassem 9, 10, 8, padrão. É 10 é o padrão, 10 é o padrão. Ficava bacana. Tem muita coisa pra rolar, tem muita expectativa pra acontecer, mas eu só quero uma coisa, velho, que eles consigam amarrar bem um finalzinho ali, né, deixar um negócio bonito, porque, por exemplo, a série, a última série que a HBO fez agora, a Casa do Dragão, House of Dragons. cara, ficou bonito, tá legal, eu curti. Mas se for o final igual Game of Thrones, né? Eu fiquei com medo de assistir House of Dragons por causa disso. O House of Dragon a gente tem uma certa segurança porque o final já está estabelecido, né? Certo. O material original já está completo, né? Já está finalizado. Todo mundo morre. Terminaram de spoiler. escrever. Não, sim, os Targaryen vão todo mundo se matar, isso aí é óbvio, né? Mas Então não. a gente tem pelo menos essa segurança aí, né? Porque o Game of Thrones sofreu porque chegou numa etapa onde os livros, né, ainda não tinham sido escritos. Sim, eles tinham que ainda nem finalizar a terminaram história ainda, né? Ainda do tá jeito desenvolvimento. deles, né? Não, bora fazer alguma coisa diferente aqui. Isso é um questionamento para The Last of Us, por exemplo. Tá, vamos adaptar The Last of Us. Ao que tudo indica, essa primeira temporada vai cobrir o primeiro jogo. Certo. Aí a gente tem um segundo jogo, né? A parte 2. A segunda temporada, ao que tudo indica, pode ser adaptada, sei lá, pode virar 2 temporadas. Mas e depois? Manu? Uma série de sucesso, todo mundo falando de The Last of Us, e não tem jogo pra ser adaptado. Eles vão inventar a história Aí dá merda. Isso aí Mas, é o Manu, problema, né? Tu achas que simplesmente na primeira temporada eles vão adaptar tipo, o jogo todinho mesmo? Assim, pelos trailers, não sei se é spoiler, se a gente pode entrar nisso aqui, mas Só pelo trailer. o primeiro jogo, ele se passa durante um ano. Ele é dividido em Estações. as estações do ano, né? Uhum. Aí ele começa na primavera, no verão. Primavera. Ele termina no verão, né? É. E a gente vê cenas nos trailers do inverno, né? Então quer dizer que tem Uhum. né, tem uma passagem de tempo grande. Pois é, se for aí, seguir aí vai ser uma coisa muito massa se confirmar essa loucura que eu pensei da questão deles serem sensíveis ao frio. Do fungo ser sensível ao frio. Porque se passar no inverno, então eles vão ter que procurar algum local pra se aquecer. realocar, pra se aquecer. Como se fosse um ser humano mesmo, né? verdade. Então É interessante vai ser mesmo. vai ser uma sacada interessante. trazer isso, porque essa questão do aquecimento global e tudo, né, Uhum. do vírus se adaptar, é da série, né? É Sim, uma sim, sim. coisa que trouxeram pra série. O Neto, ele queria dar um alô pros nossos ouvintes aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que já tem o do Ian. Tem pelo menos 3 pessoas ouvindo a gente. Tem seis, tá indo. Fora as entidades malignas. Seguinte, já. o Ian falou que vai chamar o Luiz Augusto aqui e vai desmascarar o Luiz Augusto aqui. Porque Olha ele não aí. quer ser vereador. Ei, isso daí é importante. Importante, discutir. vamos desmascarar o Luiz. Bora ver aqui. A gente tem aqui um abraço do João Negrão com o seu comentário censurado. Piada Pensando aqui no interna, comando. piada interna. Piada interna aqui. Silvio Cruz. Opa.
E o Eros Palheta, né? Olha Direto aí. de Mato Grosso, né? Lucas do Rio Verde falou que este Emanuel é muito lindo. Meu Deus, sou fã dele. O Eros, que ele é um grande fã de The Last of Us. O João Negrão, um grande fã de The Last of Us, que Sim. inclusive tem uma tatuagem gigante no braço dele sobre o jogo. E fica aí também o nosso abraço pra eles. E outra, eu queria pedir a galera da live aí, compartilhar aí, né? O nosso papo tá bacana aqui e vai continuar. Eu queria que o pessoal da live fizesse o seguinte: fizesse uma selfie assistindo a gente e marcasse o Geek Podcast e a Halu Delícias aqui, olha. Coloca Um dos aí. nossos parceiros, um dos nossos apoiadores do nosso programa de hoje. Isso. Quem estiver assistindo aí, faça uma selfie assistindo a gente, marque o Geek Podcast e a Halu. Na verdade, pode fazer até melhor. Compre a pizza da Halu, tira uma selfie com a pizza e E mande assista a pra metade. gente. ouvindo o podcast. E mande a metade pra gente. É, e a metade pra gente. É a cota. Sensacional. Falando em divulgação, propaganda, o chapéu tá aberto, viu? Não tem nada aqui, justamente pra quem quiser colocar durante um mês, vai ter um valorzinho lá, a gente vai conversar em box. Sabe Tá uma deixando ideia? aberto. Tu podia ter vindo hoje com uma plaquinha assim escrita anuncia aqui. Verdade, né? Verdade, gostei. Colocar uma tela. Olha aí, Aí, falando na Halu. na hora. Tá Olha aí, doido, ó. cara. Olha aí, ó. Velho, melhor coisa, a Halu Delícias aqui mandou uma pizza pra gente na hora, cara. Entrega rápida. É isso que você vê. Você vê aqui, menos de 10 minutos. tranquilo. Delícia. Ainda bem com o meu nome aqui maravilhoso. Isso não foi programado. Não, Eu acho que Não, vai ter que nada fatiar. programado. Acho que vai ter que fatiar. Não, aparece aí, Thiago. Aparece lá no cantinho. cadê o Thiago? Aqui, ó. Cara, isso sim foi Não, bacana, né? Não morre cedo, né? Falando. Não, já- perfeito. perfeito. Sucesso pra Halu Delícias ali, que mandou a Ó, pizza na hora que a gente tá sim. falando dela. Luiz Augusto, Recome- os melhores. Recomendação de sabor da Halu. Eu sei que é um pouco muito gourmet, não, como é que fala? Burguês. Burguês. É o de camarão com molho branco. Poxa, Camarão. cara. Mas tu Ele também, não né? tem erro. Tu bota o negócio lá em cima, né? Só, Cara? Eu vou de básicozão, eu vou de calabresa. É, mista. Não, Gostosão. tipo assim, pô, começo do mês, tu acabou de receber. Eu vou estourar um pouco o meu salário. Tu vai lá e compra camarão ao molho branco. Eu não estouro meu salário, quem estoura é o Manuel comigo. Me falaram ao contrário aí. A Halu é sensacional. Mano, é a que te gente vai estoura. lá, Pede suado X6. a gente vai lá pra fazer os brainstorm aí, pra ter as ideias para os nossos projetos. É muito bacana o ambiente lá. Cara, perfeito. Isso aí que tu tá falando, pô, desculpa, George, mas eu não vou, cara, estourar meu cartão com camarão. Não porque eu não gosto, é porque eu não posso, eu sou alérgico a camarão. Então eu vou de filé, cara. Carai. É, cara. Isso Você- é triste, esse é o velho. tipo de informação que você não pode dar na live. Que é alérgico a camarão. Eita, que pena, Você cara. lembrou daquele episódio dos Simpsons? Que o diretor e o Bart ficam brigando, um com camarão, outro com amendoim. Cada um é alérgico a uma É coisa. bem isso, cara. Eu literalmente não posso. Infelizmente eu começo a droga e agora inflamo minha garganta. Loucamente, eu Mas posso. tu sempre foi assim? complicado. Não, eu comia camarão até os 14, 15 anos tranquilo. Foi adquirido. Aí tu, Quando comeu, aí tu comeu tanto camarão que tu virou um camarão. Não, comigo eu fiquei alérgico, né? Porque ia virar uma aranha. Mas aí, a de graça do camarão é isso, cara. Eu comia camarão quando era criança cru. Só passava no limão mesmo e comia ele cru. Mas eu Coisa não boa, faço gostoso. isso. É bom. Acho que o paraense faz isso. Não, mas desculpa, cara. Eu não posso comer camarão. A E gente The Last of Us, hein, gente? Voltando. Foi O mal. cara fala sobre pizza, esquece da série? Já que a gente ia aproveitando aqui a estadia, Estadia. no Emanuel, vamos falar de enredo. Ah, sim. Caramba, eu dou nota 10 ali. Ei, O roteirista é o mesmo da série Chernobyl. que fez Ai, bastante sucesso também na delícia. HBO, né? Que é Chernobyl. E a gente vê que ele é alguém que conhece muito o material original, né? Que está sabendo fazer muito essa tradução, né? Essa transferência de mídias, né? E é aquilo. Adaptações têm que ser feitas. Por exemplo, tradução, a gente vai traduzir uma palavra, um termo em inglês, não é feito ao pé da letra, né? Se eu tô traduzindo assim uma fala de um filme americano e a pessoa falou, é piece of cake. Aí se eu traduzir isso ao pé da letra, isso daí é um pedaço de bolo. O brasileiro vai entender? Ele não vai E entender. tem a gente que a gente basicamente, tipo, eu não sou muito bom em inglês, porque a minha audição não me atrapalha muito.
Eu escuto essa frase. Ah. Eu penso que é paz de chute. Vou chutar Pois a paz. justo. Um bom profissional que vai adaptar isso, ele vai adaptar, isso daí é mamão com açúcar, né? E se Isso. for para a questão de trazer Exatamente. para uma expressão em português, né? Então, isso é interessante e é um dos grandes desafios de alguém que está fazendo esse tipo de adaptação, né? E a gente vê que existe um carinho muito grande, né? Por quem está fazendo isso nessa série. Né? Tanto as alterações quanto as coisas que eles decidiram deixar, né? Permanecer no material adaptado. E tô falando de adaptação, Emanuel, uma pergunta. Na série, a Sarah é negra. Eita! No jogo, ela é branca, loira e dos olhos azuis. Eu não percebi isso. A Velho, família- teve muita gente que caiu de pau em cima disso. Sim. Na verdade, a gente tá passando por uma série de base de preconceito. Reclamaram que a Ariel era negra, mano. Uma sereia. Triste. Então, e aí? Quanto a desde isso... que anunciaram, né, o Pedro Pascal como Joel, né, já começou a reclamação, né, que iam mudar a etnia, né, do personagem, porque ele tem ascendência latina e tudo mais. Né? Toda a família Miller, né, teve essa pegada, né, de mudarem a questão da etnia, né. O cara que faz o irmão dele, né, é o ator Gabriel Luna, se eu não me engano. Ele também tem, né, essa questão de ser latino. E eu acredito que essa é uma discussão muito difícil, né, da gente abordar, mas eu acho que dá pra gente meio que simplificar de um jeito. Quando a etnia do personagem, né, ela é importante para a história, né, as raízes dele, né, toda a questão cultural, da onde ele está inserido, é importante para a trama, né, para as viradas que ele vai ter durante a história, né, para reforçar a personalidade dele. É importante ou não é? Porque se for só uma questão estética, ou que a gente está acostumado, né, eu acho que é irrelevante. Por exemplo, é possível contar a história do T'Challa, né, do Pantera Negra, se ele fosse branco. O T'Challa agora, o Pantera Negra, ele é branco. E é uma história que se passa num país da África escondido de todo mundo, que não teve contato com a civilização, não sei o que. Né? Vai dar para contar esse tipo de história? Não vai. Agora, por exemplo, os Miller serem latinos, a Sarah ser negra, é importante, né, para que essa história seja contada do jeito que ela é? Né? Não é importante, né? Certo. A série Até porque ela vive muito, né? Desde os jogos existe essa questão, né, de a história ela ter muitos personagens, ser muito diversa, né, na questão de etnias, né, de ter personagens LGBT. Então é uma coisa que tá no material original, né? E eu acho que não é nenhuma agenda, estão impondo isso pra gente, não sei o que. Eu acho que é interessante a gente perceber que essas pessoas, elas existem na nossa sociedade, né? E que a gente só tem esse estranhamento porque por muito tempo elas foram apagadas das histórias que foram contadas durante filmes, durante Sim. décadas e décadas de cinema, de jogo, de tudo mais, né? A gente não via essas minorias aparecendo, né? Tendo vez, né? Por exemplo, uma coisa interessante. Vocês já assistiram Troia? Já. Do Brad Pitt lá e tudo mais. Vocês acham que o primo dele, o Patroclo lá, que ele fica puto que o Heitor matou, era só primo do... Mas nunca. A gente sabe que primo é o termo pra distanciar, né? Pois é, né? No caso do sul do país, né? É pra aproximar, né? Que... Pois é, então é uma questão que hoje em dia a gente vê, os filmes, os jogos, né, os quadrinhos, eles estão sendo produzidos por pessoas que já estão, né, mais com uma cabeça mais diferente do que aquela coisa mais fechada, né, mais conservadora que a gente via há alguns anos atrás. A gente mesmo cresceu numa sociedade que era muito, né, cabeça fechada para muitas coisas, né? A gente aprendeu, foi instruído na escola, né, na nossa família, né, a ser preconceituoso, a ser homofóbico, né?
Aí, com o tempo, a gente foi se desconstruindo. Quando a gente teve contato com certas obras, né? A nossa convivência mesmo, né? A gente foi abrindo a cabeça para certas coisas. Mas a gente ainda está nesse processo, né? E eu acho que é por isso que ainda existe muita falatório e muita resistência, né? A histórias contadas com esses personagens e através do olhar desses personagens. Porque essa questão vai ser uma questão que ainda vai rolar muito bem para frente aí. Tem um comentário aqui que ele diz assim: o que as pessoas não compreendem quando se muda um branco para uma etnia menor é para mostrar a realidade. O mundo normal não é homogêneo, então as coisas não devem ser. Quem diz é Lily S. Art. E ele continua: e se as antigas histórias não mostravam as minorias, sem ser para alívio cômico, era porque a mentalidade cultural era outra. Perfeito, resumiu o que eu tava tentando falar aqui. Tu vê muito isso, né? Pra mim, particularmente, cara, se ela fosse azul, laranja, marrom, não ia interferir. O embate comigo seria se ela fosse uma atriz que não desse aquela força que a personagem precisava ter naquele tempo. Mas ela vai morrer daqui a 20 minutos. Dane-se. Tu sentiu a atriz com força ali, tu sentiu a pegada dela do apego com o pai. Então tu sente ela com aquele apego. E quando ela morre, pô, velho, tu sente também. E é assim, é uma coisa que a gente já tinha passado no jogo, né? Será que a gente vai se emocionar do mesmo jeito, né? E tudo mais. E não, cara, é uma cena forte de qualquer jeito, Sim. né? Quando ela aparece, quando a Sarah aparece, né? Aí eu e minha esposa olhamos assim, aí... Lembra, a gente assistiu a série zerado. Aí... Poxa, ela não se infectou. Então vai ser ela a menina que vai ser levada. Cara, quando ela morre, a minha esposa olhou pra mim assim. Ela morre? Como assim ela morre? E o impacto de que ela morre, a cena é totalmente emocionante. Sim. Aí pá, 20 anos depois. Sim, isso daquele embate já mostra o Joe assim, pensando, caramba, o que eu tô fazendo? O cara vira o quê? Como é? Contrabandeante. Contrabandista ali, cara. E é uma vira assim. E tu vê que a sensibilidade dele foi totalmente pro saco. Porque quando aparece uma criança perdida ali, eles fazem um teste. Pô, a criança tá infectada. Então eles dão uma injeção na criança e a mulher olha no furgão, aquela criança, ela, poxa, eu não consigo fazer isso. Aí o Joe pega a criança morta e só joga lá no fogo. Acabou. Na mesma ela morre posição iludida, que ele né? tava, na mesma posição Sim, que ele ela tava segurando a filha dele há minutos atrás. Sim, Sim. Minutos pra gente, né? atrás. 20 anos pra ele, né? Pois é, a criança ela morre iludida, né? Lá porque você vai ter brincar, brinquedos vai e ter tal. brinquedo e Não, tal. cara, Quando nada eu vi, mano, disso. foi de Vasco da Gama, Não, velho. cara, nada disso. Nada de Tem mais um comentário aí, bacana. Tem mais um comentário aqui? Bora lá. Eros Palheta. A real é que a Sarah Negra impactou menos a galera que a aparência da Ellie, que segue todos os padrões da Ellie do jogo. Essa questão aí do visual da Ellie é realmente algo importante pra se comentar aqui, né? Porque é uma coisa que levou um hate absurdo, né? No Twitter, Sim. principalmente, Sim. xingamentos à atriz. Eu não vou fazer propaganda de graça aqui, mas eu vi um carinha específico no YouTube, que ele falou que a série é maravilhosa, é incrível, é foda pra caralho. Só que a atriz é muito feia. Eu fiquei tipo, caralho, Uau. o cara assiste série por causa que a atriz é bonita? Nossa, cara. Você quer assistir Mano. uma série que os atores ser bonito, cara? Vai assistir Pessoas- série colegial, pô. É High School Music, todo mundo é bonito ali. Pessoas Eu existem, odeio aquela série. pessoas de todos os tipos existem. E outra coisa, o personagem no jogo, ele é feito com certeza para agradar, né, quem tá vendo. Tem todo um estudo feito em volta do personagem, né? Ele não é pensado do zero, assim. E outra coisa mais importante ainda, ela é adolescente. E adolescente é feio. Todo adolescente passa... Todo adolescente é feio. Se você é bonito na sua adolescência, você vai ser um ficar feio um adulto dia. feio. Não Com se preocupa, certeza. não. E outra coisa, um quarto ponto, ela é a Lyanna Mormont do Game of Thrones. Então ninguém pode falar mal dela. Vocês viram o Game of Thrones, vocês viram que essa menina era o capeta lá. Sim. Ela Então, matou pra o mim, Chibé. quando anunciaram ela, é isso. É, cara. É isso, fechou. acabou. Temos nossa L. E outra.
a questão também da dublagem, né? Que colocaram do jogo pra fazer a gente se familiarizar, né? Com a Velho. obra em si. Nos primeiros, eu tava comentando isso com o Lucas pelo WhatsApp, eu mandei um áudio pra ele. Eu falei, e aí, Lucas, tu gostou da dublagem? Ele falou, pós-morte da Sarah já aceitei. E eu falei, cara, depois do café da manhã já foi. Já Velho. foi natural. Foi tranquilaço, assim, como eu falei. Eu joguei o jogo vendo o vídeo. Isso aí foi a minha jogatina de jogo. E eu assisti ela em inglês, em português. A dublagem brasileira é maravilhosa sempre, né? Perfeita. Mas o inglês, cara, tá muito lindo. Se eu fechar o olho, eu tô vendo o jogo completo ali, cara. Eu ouvi as pessoas comentando o ator que faz o Tommy, que até a voz tá parecida com o ator original. Tá muito, 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 muito bem feito. Lembrando que o jogo já é muito bem feito, né? A Sim. questão da interpretação, né? Pela Ashley Johnson e o Troy Baker, que são, assim, os caras... Né, o supra-sumo de dublagem de jogos lá. O Troy Baker tá em todo lugar. Tudo quanto é jogo AAA aí. E mesmo que ele não seja o personagem principal, mas ele tá lá fazendo algum personagem. Mais um comentário aqui. Da Lili também. Quem quer ver quando puseram um homem de gelo como gay? Entre aspas. Ai, porque ele nunca foi. Fecha aspas. Como você sabe? Tanta gente demora a descobrir pra si mesmo. E também, porra, no que isso muda o cara? Só a trollagem que ele pode fazer, né? Uma piroca de gelo. Não, cara, é o tipo de comentário que tu pensa assim, velho, no que isso aí vai interferir na vida do cara, velho? No que? Ah, não, o cara, ele é louco, o cara, ele é forte, o cara faz tudo o máximo possível. Égua, eu adoro esse cara, eu sou fã dele. Pô, ele é gay. Que cara é ridículo. É um rage muito absurdo, né? É uma coisa que eu fico pistola, é quando eles começam a analisar séries assim, e qualquer produto de cultura pop, e tentar trazer, não, porque ele tem esse poder e não vai combinar com isso, não sei o quê, e tenta arrumar desculpas pra validar aquele preconceito, né, da pessoa. Não, vou procurar validação do preconceito, não. né? Como se eu não bastasse o mundo inteiro ferrando com tudo. Já? Gente, eu como um bom cristão que sou... Vai não, pô, dorme aí. Tá. Vou apanhar do pastor e da minha esposa, né? Eu vou precisar me retirar agora. Eu agradeço muito a oportunidade do Jorge aí por mais uns 4 anos enrolando pra gente fazer um podcast de anime. Mas tu viu a briga que foi pra eu conseguir fazer foi. isso aqui. Foi verdade. Cara, mas o ambiente tá muito maravilhoso. A pizza tava uma delícia. Ralu delícias aí, Alô, olha. delícia. Perfeito. Então, eu me despeço. Caso não veja mais vocês hoje, um bom dia, boa tarde e boa noite. Um beijo do Aranha e fui. É isso aí, obrigado pela participação. Obrigado por elucidar nossas dúvidas aqui. Saber Sim. que é possível uma contaminação fúngica. Obrigado por alimentar nossos medos. E o papo continua? Sim, agora vamos falar sobre... Eu tenho mais comentários aqui pra ler. Bora lá. Vai lendo enquanto eu leio aqui. Eros Palheta. É muito mais fácil aceitar a sexualidade de um personagem que nunca foi tocada do que fazer o inverso. Por exemplo, a Ellie aparecer hétero do nada na série só pra agradar. Isso daí é verdade, né? Que é uma construção que se tem desde o Left Behind, né? Spoiler. Eita, desculpa. Gente, esquecem isso aí. Esquece, eu não falei foi Left nada. Behind, não falei sobre construção da Ellie, Se tá? quer lixar alguém, lixa o Eros aguenta. O Eros já foi cancelado 2 vezes no isso Twitter. Essa é uma coisa que eu queria também deixar um alerta aí pra galera que tá acompanhando a série e que chegou cru, né, nesse universo e tudo. Tome cuidado, né, com spoiler, porque como a série tá em alta, né, tá todo mundo conversando sobre ela, o que tem de videozinho mostrando momentos importantes do jogo, assim, o que tem de spoiler rolando é impressionante. Comentaram aqui que o Adriel foi embora porque acabou a comida. É que nem aquele ditado, todo crente em vez de beber come muito. Brincadeira, gente, caramba, calma aí. Isso. Né, daqui a pouco tá chegando uma yakisoba aqui, é isso? É isso? É isso? Informações estão chegando Meio aqui. yakisoba? Que é isso? Eu queria. Eu ainda tô com fome. Mentira, eu tô não. Tô de dieta. Sim, o que é que tu queria falar, Lucas? Sim, vamos falar sobre o cenário. O cenário é a ambientação da série e o jogo. E a sensação e a experiência que passou pra gente. É aquilo, né? A gente tava comentando que
é uma adaptação que ela tá buscando trazer um visual parecido com o que é o jogo, e a questão de produção, fotografia, né, tá tudo muito bem bem feito, né, bem produzido, né. É um destaque para aquela cena do infectado que está na parede, né, e a gente se depara com aquela cena várias vezes durante os jogos, né, de um infectado que ele morreu, né. A gente estava comentando com o Adriel sobre a questão dos fungos, de como eles se espalham e tudo, e uma das etapas de contaminação é essa, né? O infectado, ele sabe que ele já está chegando no fim da vida, e o que ele faz é se jogar num canto de uma sala, né? E se enraizar lá, né? Se prender lá, né? E liberar os esporos para infectar outras pessoas, né? Quase um kamikaze, né? E isso visualmente, né? Ela, por mais que seja mórbido, né, mas ela tem uma certa beleza, né? De ver aquela coisa que é da natureza, né? Querendo ou não, né? E os esporos, né? Aquelas coisas crescendo, assim. A morte pra natureza ela é muito mais diferente do que a gente enxerga, né? A gente tá muito preso ainda na perca. Mas eu, por mim mesmo, assim, penso que a morte ela é um segmento ainda que tem muitas idas e voltas ainda. E agora a questão da fidelidade, né? A gente tem um primeiro momento, é um primeiro episódio, a gente ainda tem muita coisa pra ver, mas pelo que já foi mostrado pra gente, eu acho que vai continuar nesse nível aí, né? A gente vai ver esse segundo episódio, né? Que é naquela parte da cidade que tem aqueles prédios caídos e tudo mais, né? A gente já teve ali uma prévia do que dá pra esperar, e eu acho que vai manter esse padrão aí, né? É uma preocupação que a gente sabe que, vindo da HBO, né? Eles não vão, vão economizar nisso, mas pra mim eu acho que tá muito bacana, assim. Uma coisa que eu gostei muito, falei muito com o Neto isso, foi o uso do local. Que no jogo a gente sente que só é abandonado. Não tá ali, tipo, não é utilizado há muito tempo. Sim. E na série ele te vê que eles criaram mesmo uma colônia e tal, um sobrevivente. Fala mais abertamente logo de cara que é tipo uma ditadura, uma política fervorosa do exército lá, e os vagalumes querem tocar o terror. Na história do jogo e da série, né, o que aconteceu foi que, como a sociedade colapsou, né, a gente não sabe se os líderes, né, políticos foram infectados ou morreram, ou se, para tentar dar um jeito na questão, né, de segurança e tudo mais, o exército, né, deu algum tipo de golpe e tudo, mas o que a gente vê, né, dos 20 anos depois, é que a sociedade ela se organizou desse jeito, né? Existe a FEDRA, né, que era o exército, né, americano, e que hoje ela controla, né, essas zonas de quarentena, né? E eles estabeleceram essa ordem de questão ditatorial mesmo, né? Sim. É uma milícia, né, que está ali organizando a sociedade através da força armada, né? Eles impõem toque de recolher, né, e tudo mais. E pena de morte para quem, né, descumpre as ordens e sai da quarentena e tudo mais, né? É uma questão que a gente precisa analisar de todas as visões, né? Porque, parando para pensar, foi importante eles terem o poder armado e controlar, né, a infecção, né, e lidar com os infectados e ter, né, equipamento e veículos e tudo mais para poder organizar essa sociedade, né? Mas em que ponto eles cruzaram a linha, né? E se tornaram, né, corruptos e tudo mais. A gente vê, né, que tem um guardinha lá que ele passa pano pro Joe, né? É natureza humana, né? Então... Pois é. Né? Porque o que dá pra perceber, né, na primeira cena, depois que pula os 20 anos, é que tem a criança infectada chegando, né? A gente não sabe que ainda tá infectada, mas a criança tá chegando lá e tudo. E o que dá pra esperar é que a zona de quarentena vai ser um lugar de refúgio, né? Da pessoa ser acolhida, né? O soldado corre pra resgatar a criança, né? Se fosse a gente... É mesmo uma quebra de expectativa, né? Porque a gente está esperando os militares, né? E essa questão de ver o infectado de longe, né? E já querer eliminar, já querer matar, né? Alguma coisa assim. Aí não, eles correram para pegar a criança, para resgatar a criança, e só depois é que realmente foram fazer o teste, né? Viram que estava infectada, aí deram a injeção na...
Cara, Eu achei, tipo assim, o exército não foi muito bonzinho dar uma injeção pro garoto morrer, né? então, tipo assim, Pensando eu acho que sim. na sociedade padrão, tribo, a galera que vive hoje em dia, eles não dariam uma injeção letal pra criança do né? Meteria uma bala na cabeça. Pois é, porque como eu comentei, né, com o Adriel que estava aqui presente, ela morreu iludida, né? Ela morreu iludida, com esperança. A gente cai no golpe da Matrix. O que tu preferia? Viver o mundo cu ou tu viver a Matrix? Ah, tem um cara lá na Matrix que ele prefere a Matrix, né? Tenta voltar de tudo que é jeito. Mas é aquilo que tu tava falando, né? Logo depois a gente vê a galera sendo enforcada, né? Sendo executada em praça pública. Então, tipo, não é porque deram a injeção. Acho que só foi pra criança mesmo. Tiveram pena na criança. É verdade, né? Tá em forca lá. E, tipo assim, durante os episódios, eu acho que acredito que a série vai explorar isso total. As outras formas de facção também de viver em sociedade que a série vai apresentando pra gente, né? Por exemplo, Sim. eu acho que eu vou dar um spoilerzinho aqui, né? Mas há outras sociedades, sim, vivendo diferentes ali, né, em regiões, cada um com o seu jeito. A gente pode até brincar entre ter ali um pouquinho de comunismo de um lado e ter um regime totalmente totalitário como tem desse lado aqui. E da mesma forma como tem os vagalumes, né, que eles se chamam de revolucionários, até brinco, eu acho que é na dublagem brasileira que brincam disso, chama Marlene de Che Guevara. É engraçado lidar com isso. Só que, em diferentes casos, o que eu queria ressaltar é que na da Fedra ainda tem, eu acho que eu posso falar isso, mano, um sistema de capitalista ali que tá frequente ali, onde tu troca o teu... Tu vende tua mão de obra pra te ganhar resquícios de alimentos, né? É isso que é a folha de pagamento. São rações, né? Uhum. Eu não sei onde é que eu vi que isso é a evolução do tribal. Tu passa do desespero de se mata-mata, alguém assume o controle, aí depois esse que assume o controle tem que dar as recompensas pra manter todo mundo na rédea. E é aquilo, eu acho que uma das mensagens principais da história desse jogo, né, e agora da série, é que, cara, a gente não tá atrás de um herói, né? Não se apeguem a personagens como se estiverem... Não, se apeguem sim. Os certos, se apeguem ao personagem. Esse aqui tá certo, esse aqui Podem se apegar. não vai falhar nunca, né? Ele é o herói da história. Porque mesmo os vagalumes, né? Eles são, né, uma organização paramilitar que tá ali lutando contra a Fedra, porque o objetivo deles é restaurar, né, a democracia no democracia, no nem país. a sociedade, né? Democracia. Restaurar- Olha aí, ó. Isso daí alimenta o que eu disse, né? Restaurar, né, as bases, né, da democracia na sociedade e tudo mais, né, da Constituição americana. Mas mesmo assim, eles não são os certinhos, não, os heróis, não, né? Eles também eles também têm o BO deles ali. E é uma coisa que a gente tem visto hoje até na questão da cultura pop mesmo, por exemplo, adaptações de Star Wars, como o Rogue One, como o Endor, agora a série, mostrando que a rebelião, né, também, né, tinha ali os seus radicais. No né? episódio 1 da nova trilogia, né? Eu acho que o espião dá uma fala lá, não, eu não sou orgulhoso do que eu faço, alguma coisa assim. Porque ele tem costume de assassinar os caras, Sim, pra não sim. deixar vazar informação. Sim. Ou ele acha o cara muito frouxo, ele vai lá, mata. Tem uma discussão também no segundo filme da trilogia lá, Os Últimos Jedi. Acho que é. Que Eu não mostra- consegui assistir. Eu terminei Que aqui. ele mostra, né, que a rebelião também, a rebelião não, já é a resistência, Resistência. né? Eles também compram dos mesmos caras que vendem pro Império, né? Pô, desse jeito é foda. Isso me lembra muita coisa. Rapaz, tem comentário aqui. Não, antes do comentário, tu tem que falar sobre a ambientação, o que tu achou. E a sensação que ela passou pra ti. A ambientação e o cenário da série e o jogo junto. Cara, assim, no primeiro, assim, que eu lembro bem de ter jogado e continua, o foco, assim, que tem no jogo logo, ele não mostra fora dos muros logo de cara, né, Manuel? Ele brinca muito, assim, com a questão da quarentena em si, explorar um pouquinho e tal. Por exemplo, tu vai caminhando e tu passa do posto de controle e tu vê aquilo. Quando aparece na série da criancinha aparecendo, mostrando aquele deserto, aquela coisa destruída, assim, tu fica, caralho, isso aqui é pica, isso aqui é foda. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque de ver o mundo, aquela visão de mundo, tu só vê mesmo, eu acho que depois de umas 2 horas de gameplay. É. Entendeu? E é interessante
de novo, né? Eu tenho muita curiosidade de acompanhar alguém que nunca assistiu, né? Que tá começando agora, que tá entrando de cabeça nesse mundo agora e ver as reações, né, das pessoas. Porque a gente tem uma ideia do que é o mundo lá fora, né? As pessoas que não conhecem ainda não, né? Então é interessante justamente e, de novo, palmas para quem tá adaptando essa história, né? Aplausos. Patrocina a gente, né? A gente tem que fazer um curso aí. Se for Hotmart, dá um desconto. Porque tem que mostrar aos poucos, né? Tem muita coisa ainda para ser mostrada, para ser adaptada. Tem muitos conceitos e personagens, né? E situações que vão impactar muita gente ainda, né? Bote impacto. E a forma como isso vai ser mostrado, tanto para quem ainda não conhece nada, como para a gente, né? De como eles vão subverter, né, a nossa expectativa, né, para coisas que vêm por aí. Teorias de minha cabeça. O Eros Paletas diz assim mesmo: só sabe esse negócio de não ter herói, o principal, quem jogou o segundo jogo. Que, aliás, é o verdadeiro divisor de águas. Eu acho uma obra-prima. Eu acho que todos dessa sala aqui acham uma obra-prima o segundo jogo. Pô, é doido. É por problema por spoiler, né? Tanto pra série quanto do jogo, mas do jogo nem tanto. Caramba, o segundo jogo... Fino, senhores, fino. Mais do que fino. É a nata, é elite, né? É elite. Elite, isso aqui é elite, não tem erro. Mano, aquele jogo... E a gente já fica desde já ansioso, né, para ver essa segunda adaptação, parte, né, para ver como é que tudo isso vai ser desenvolvido na série, mas é aquilo, né? Eu acho que o modelo de lançar é muito importante ser semanal, porque essas séries que, por exemplo, a Netflix lança, né, todos os episódios de uma porrada só, sofre muito com a questão eu não gosto. De não dar tempo da gente comentar cada episódio, não dá tempo durante a semana da gente discutir, fazer teorias, né? Sim. O hype, ele morre muito rápido, né? Eu não gosto, tipo... por exemplo, Stranger Things. A Morreu. galera maratona num dia só, não dá tempo pra pessoa absorver, né, aquilo tudo e criar teorias e tudo. Às vezes a gente assiste uma coisa e pensa, não, vai acontecer tal coisa e tudo. Aí no próximo episódio já desmente tudo aquilo, sabe? Eu acho que... Não sei, se eles estão fazendo até agora, de certa forma, eles estão ganhando com isso, né? Eles não... Com certeza tem alguém lá dizendo, não, esse é o melhor modelo pra gente, então continua assim. Mas ao meu ver, né, eu acho que a série, quando ela tem conteúdo para isso, né, com certeza, ela tem muito mais a ganhar, né, nesse modelo semanal, né, do que se fosse lançado tudo numa porrada só. Eu gosto, porque antigamente a gente assistia desse jeito, por que não pode assistir hoje em dia também? Dá uma recuperada no hype, assim vai. Por exemplo, um exemplozinho de quebra de hype muito rápida. Aquele episódio da morte da Max lá, que ela ia morrer, que ela tava lá... Tá. Pô, fazer o quê? Dava um surfzinho pra semana que vem? Poxa, ia ser sensacional, cara. Isso é quebrar a internet hoje em dia, mano. Mano, é isso. O que custa fazer isso? Sucesso hoje é isso. Eu como produtor, eu quero distância do episódio. Eu como consumidor, eu quero todos os episódios juntos. Sensacional. Porque eu quero... Como aquele que a gente fala... O ser humano é um macaco com ansiedade, né? E eu fico muito ansioso. Quero ver, eu quero consumir, quero ver. E eu acho que voltar ao costume de antigamente, né? De esperar uma semana. Às vezes demorava um mês para chegar um episódio. Vai dar uma melhorada. Até questão de dinheiro também, né? Pra HBO. Sim. E continua, né? Desse jeito. Não é a primeira série que faz desse jeito. Vai continuar, né? Eu acho que desde antigamente, né? Soprano, Game of Thrones foi desse jeito. Tem essa questão de hype. Bom, mais um comentário aqui, né? Falo que Neil é não, tão tem um comentário visionário... aqui em cima, mais importante, ó, da Andréa Santos. O cara vai comentar o comentário da mamãe. Lindinho da mamãe. Olha, tá muito dando apoio, bicho. Obrigado, mãe, te amo. Olha, tia, dá um patrocínio aí. Bora lá. O Eros Paleta continua. O Neil é tão visionário que ele tá causando as mesmas sensações e emoções em quem jogou o jogo, e quem não conhece o jogo é tão apegado no negócio andando agora. Imagina quem vê as cenas do segundo jogo na série, que chega a ser muito mais forte e marcante. Realmente. Isso é importante, porque eu tava conversando com o nosso amigo João um dia desse sobre
sobre uma coisa que acontece com um certo personagem Eita. no final do jogo, que é um personagem que ele, de certa forma, ele retorna no segundo, né? No final do primeiro jogo ele retorna no segundo, ele é importante pro plot do segundo, e como vai se dar a introdução desse personagem. Pois é. Eu não sei se tu tá entendendo de quem eu tô Tô falando. entendendo. Eu acho isso daí bem interessante, porque quando termina o primeiro jogo, pelo menos o original, né? Tu caga, porque tu nunca pensou na tua vida que aquilo seria importante, entendeu? E quando chega no segundo, parceiro, tu fala, meu Deus, é isso aqui? Quando isso acontecer no final da série, a gente já vai saber quem é aquele personagem, né? Então eles vão ter, né, Uma cuidado, perspectiva diferente, um cuidado de como vão apresentar ele pra gente, Sim. porque já vai ser uma dica do que vai acontecer na próxima temporada, né? E outra coisa que juntando o comentário do Eros também, é muito importante o cara que coproduziu, né, co-dirigiu o jogo, tá envolvido na série, ele tá dirigindo alguns episódios na série. Junkman. Porque ele criou aquilo, ele fez parte da criação daquilo. Então, ele pode trazer coisas que previamente estavam pensadas para o jogo, mas não rolaram, porque isso é normal de acontecer, né? Várias ideias surgem e por causa de orçamento, por causa de tempo, não vão para frente, mas agora ele tem uma oportunidade de contar mais sobre certos personagens, de Sim. desenvolver mais coisas que ele queria para certos personagens. Por exemplo, a gente sabe que vai ter um personagem dedicado, um episódio dedicado O só Bill, né? ao Bill e ao Frank, né? Pois é. Então, é uma coisa que no jogo tá bem contida ali, se tu lê um documento, se tu lê umas cartas, né? Tu fica sabendo, mas não, agora a gente vai ver isso desenvolvido na tela, né? E eu acho que isso é uma das grandes adições, é uma das grandes coisas positivas que a série ganha, né? Tendo a galera lá inserida. E voltando, né, à discussão de sempre, né? Uma das importâncias de uma adaptação bem feita é isso, é expandir a obra original, né? Não é só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar certinho e tudo. Eu acho que expandir e trazer coisas novidades, né? Eu não falo de um spin-off, né? De algo que, sei lá, talvez seja até interessante. A gente estava comentando aqui sobre se a série fizer sucesso, como é que vai ser uma eventual nova temporada que não adapte o que não tem o jogo para adaptar, né? Sim. Pode ser um novo personagem bem sobrevivendo naquele mundo, né? E tudo mais. Mostrando, né, outra forma de viver em sociedade que aquele mundo tá explorando. A gente já é muito apegado aos personagens e tudo, aquela história, né? Porque o importante é eles, né? A questão da infecção, dos monstros, do apocalipse, é um plano de fundo, né? Pra gente ser impactado por aquela história pessoal de um homem quebrado, Sim. né? Que perdeu a filha, que ele não acredita mais na sociedade e tudo mais, né? Ele é colocado de novo numa situação de cuidar de alguém e de criar relações com alguém, né? Criar laços com alguém. E então, sabe uma coisa? Isso é o que é o sucesso, é como a série atinge a gente, né? Como o jogo atinge a gente. E eu acho que com toda certeza daria certo com outros personagens, né? E outras situações. E sabe uma coisa de expansão que a série fez? Mostra o Joe tentando o tempo todo se comunicar com o Tommy, né? Atrás dele e tal, ir atrás dele mesmo e o relacionamento amoroso dele com a Tess. Que, pra mim, pelo jogo, nunca teve ou algo do tipo. Se teria, ficou tipo ali entre linhas, sabe? Eu acho que fica meio implícito assim, né? Que eles não eram só parceiros De contrabando. Parceiros é isso. Eles não iam no Paraguai comprar cigarro, tá, gente? Mas é uma coisa importante tu mencionar isso, porque o que a gente pensa, o que a gente tenta definir o Joel, né, no começo da história. É um cara que ele passou por aquele trauma de ter perdido a filha na mão de um militar e ver esse mundo ir pro caramba, e ele já fez muita coisa errada para sobreviver. A gente fica sabendo lá pra frente, né, que ele teve do lado da galera, né, dos caçadores, e que hoje ele desacreditou na sociedade, que ele não se apega a mais ninguém e não sei o que, e ele vai passar por esse desafio de se reconectar com alguém de novo. Na série, a gente vê um pouco disso ser diferente. Ele tá atrás do irmão dele, né? Ele tem ainda conexões, né, com os laços. No trailer tem uma fala dele, né, que se você não acredita mais no mundo, por que continua e tudo mais? Ele, pela família, né? Então, esse Joe, ele tem certas, né, ou então uma tentativa de ter certos laços com pessoas importantes para ele, né? É uma coisa que
a gente pode diferenciar, né, do jogo, que ele só vai atrás do Tommy depois, né, quando ele Sim. precisa realmente dele. E aqui a gente tá vendo desde já. Ou seja, é uma história de pai solteiro? É uma história de pai triste, né? E a gente vê que o Pedro Pascal, ele já tem currículo para isso, né? Uma coisa que eu queria falar é esse ator do Pedro Pascal, ele encaixa bem com explodir emoção, cara. Com certeza, com certeza. Caramba, As cenas que pedem para ele, né, essa questão, né, da emoção mesmo e tudo. acho que nem foi uma cena tão pesada, foi a cena Ele entregou. que a namorada dele sai lá depois da explosão e tal, vai pra casa e encontra ele. Ele dá eu vou matar aquele cara, não sei o quê. Ele dá uma explosão, ele se assusta, Tu né? não sabe se é só por vingança ou ciúme. Essa cena é muito importante pra construção do personagem, né? Todo mundo tem medo do Joel lá naquela zona de quarentena, cara. Mano, é bom. os capangas bateram nela, ela tá amarrada, ela tá presa, né? E ela só tá pedindo pra ir embora. Não, tá tudo bem, deixa eu ir embora. Ele, não tá tudo bem, não. O Joe vai vir atrás da gente. Bora resolver isso, porque eles sabem que ela só quer ir embora pra chamar o Joel. E é um tipo de personagem que vende muito fácil, né? Sim. A galera parece que gosta de violência gratuita, não? É uma questão do que acontece muito, né, na série, né? Essa história, a gente ser impactado, né, com cenas fortes, com atitudes, né, fortes de personagens e com violência, né? Gente, a Lid comentou aqui um bagulho bem interessante. Pra ti, Manuel, tu achas assim que existe uma inovação de apocalipse que não seja nem de zumbi, alien ou nuclear? Como? Ela pergunta, né? Uma inovação de apocalipse que não fosse zumbi, alien ou nuclear, tu acha? Tu tem uma em mente? Tu acha uma que existe? Uma que existe ou uma que ainda nunca foi? Da que não fez ainda? Nunca foi Algo que pode vir ser explorada? Na época foi o fungo, né? Na época do jogo. Eu tô tentando puxar da minha memória aqui algum... Qualquer tipo, como é que eu posso falar? Adaptação que fuja, né, dessa questão de zumbi, alien e nuclear. Sei lá, um Hellboy aí, né? Um apocalipse infernal. um apocalipse mesmo da Bíblia, né? Como o Hellboy, ele é tão simples e bruto, né? Quando te lembra dele, mas ele é bem complexo. Sim. O Hellboy, ele é filho? Não. Ele é filho do Rei Arthur, parente do Rei Arthur. Ele tem uma profecia tanto bíblica quanto da Bíblia do capeta também. Tem um que tem mais ali. Eu sei que é bem complicado, eu lembro que ele é bem complicado. Recentemente eu tinha visto. Porque eu gosto muito do Hellboy. E ele nega, né? A existência dele de querer ser o capetão, mas... Garoto Inferno, mano. Hellboy. Cara... Apocalipse infernal. É interessante também ainda. Não, é uma coisa que está sendo contada há pelo menos 2000 anos. Mas é uma coisa interessante para ser explorada. Muita gente ainda nem leu, né? O queria, né? Depois que pegou fogo, e aí? Como é que fica? O que acontece? O horror cósmico também eu acho que é interessante. O horror cósmico ele é muito pouco trabalhado, né? Teve só o Bird Box, voltando pro Bird Box, ele entra nos contos, né? No HP Lovecraft, Alan Poe, caramba, 4 ali. Porque, ó, parando pra pensar, e pegando o The Last of Us como exemplo, só os humanos que se lascaram, porque a natureza continuou. A fauna continua normal. Os animais estão, né? A vegetação tá tomando conta das cidades, os animais estão livres por aí e tudo mais. Tem um zumbizinho ali por ali, mas tudo bem. Ou seja, é um apocalipse pra quem? Só pros humanos, né? Porque a Terra continuou viva. É um egocentrismo, né? Mas assim, vocês iam gostar se a fauna também fosse afetada pelo fungo? Pra mim seria bem melhor, seria bem interessante. Voltando há muito tempo, de 2019, 2020, quando teve o início da pandemia, a explosão, né? Que a natureza meio que rapidamente voltou, entre aspas, pro lugar dela. Sim. Entre aspas não, porque é o lugar dela, né? É o lugar dela. Que Veneza, deu pra ver o fundo de Veneza e os golfinhos voltaram a nadar nos canais. Cara, aquilo achei muito lindo. Aquele rombo lá na camada de ozônio, é isso? Tipo, tava de novo se recuperando, assim? Não, eu assisti aquele cara lá do Fisiculturismo, que é aquele gordão lá da SpaceX. Ah, sim. Ele fala que já tem estudos lá falando da camada de ozônio, que é um ciclo. Tipo, vai ter um momento que ela vai matar a gente, porque ela vai deixar muito radiação entrar, e tem um momento que ela vai se reconstruir.
Então é isso, gente. É isso que vai acontecer com The Last of Us. Vai no fungo, a humanidade vai pro caralho, mas aí depois vai dar tudo certo. Luan Pinheiro, Apocalipse. Dando um tchauzinho aqui pro Eros, né? Acho que ele já até foi um tempão. Vê esse último comentário aí. Ele ainda não carregou aqui. Esse aí já aconteceu já. Não, tá carregando aqui. No começo do ano. Luan, calma aí, Luan. Que é isso, meu Calma, filho? não. Calma. Não pode ainda, não. Cadê? Não. Sim. Apocalipse Cthulhu. Em falar em Cthulhu, ontem eu tava discutindo no Discord com o Emanuel o bagulho lá do Lighthouse, né? Do horror cósmico. Lighthouse. O do Tá, Farol. o Farol. Mano, sinistro. Tem que assistir de novo aquele filme. Então é isso. Tem mais uma coisa que o que a gente vai esperar do segundo episódio? Né? Aí. O que esperar do segundo episódio? Eu acho que o segundo episódio a gente já vai ter um impacto muito grande se seguir o acontecer, roteiro, né? né? O que se seguir o roteiro, né? A gente vai ter uma coisa ali já pra lidar. E eu espero que a série vai continuar fazendo uma boa adaptação, né, do jogo, né? O medo que a gente tinha, medo não, né? Que a gente tinha pelo menos não, né? Porque eu acho que foi uma boa escolha de atores, mas aquele medo que pairava sobre se eles iam entregar bem os personagens e tudo mais, eu acho que já tá tranquilo, Eu né? tinha muito medo do Joel. Cara, do Joel. Nossa, velho, nos primeiros, assim... Cara, eu me adaptei rápido, assim. Eu tava vendo... Eu vou explorar isso agora, eu fiquei calado sobre isso. Eu tava vendo no grupo do Isacomic durante a madrugada, que eu assisti no dia seguinte, né? Do Eros falando assim, eu só tô esperando o Neto acordar, assistir a série e botar defeito. Não tem defeito. Não tem. Aquilo é incrível, cara. Eu reassisto. Eu chorei 2 vezes vendo a Sarah morrer. Eu acho que a dublagem ajudou muito a gente a se acostumar. Foi. Eu me acostumei depois da morte lá da menina, mas... Como eu falei pro Neto, ainda não consigo anexar o Pascal, né? Com a voz do David Jones. Eu me acostumei. É muito forte aquela voz dele, assim. Me lembra muito uns caras... Sempre no jogo ele é grandão, né? A voz combinou muito no jogo. Mas na série, não me encaixou. Encaixou, mas não aceitei. Mas é muito foda. Pegar a dublagem original e botar na série assim, caramba. O elenco todo eu acho que tá muito bem. Aquela Anna Torv que tá fazendo a Tess, né? É muito bacana. Ela fazia Fringe, né? Ela, qual é é aquele Mind Hunter, né? Que ela tá fazendo também, né? É uma atriz bacana. Boa série também. Boa série. Mind Hunter? Porra. Elite. Eu não entendo porque foi cancelada, mas tudo bem. Porque não vende muito bem nos Estados Unidos, porque só tá mostrando o que vende, o que acontece nos Estados Unidos. Um documentário pra ela. Se bem que pode ser. Mas o que seria melhor? Não. No nosso, entre aspas, encerramento, né? Eu esqueci. Calma. Sério, eu esqueci o que eu ia falar. Então é isso, gente. Assistam The Last of Us. Comprei pizza da Halu. Joguem The Last of Us. Se você quer sua logo aqui, sua propaganda, tipo, chama George Lucas no inbox. Pode mandar mensagem lá no Instagram. Vamos conversar. Queria agradecer o convite. Se quiserem. A oportunidade. Quiserem falar sobre fazer live, fazer uma gravação, fazer algum ensaio fotográfico, até mesmo fazer uma questão cenográfica, uma série. A gente tem aqui o estúdio, a gente tem o Emanuel também. Vou vender logo o mexendo dele aqui. Ele é um excelente editor, um diretor. Quem quiser fazer as suas animações aí pra botar na live, me sigam lá, _studio é meu perfil profissional. Vocês vão ver lá umas animações em que eu tô fazendo lá e tudo. E tamo aí. Precisar de edição de vídeo. Se precisarem por capos, falem comigo. Precisar de aula de história, tem o Neto. Tem o Neto. Ele escreve muito bem também, dá pra falsificar um trabalho de escola. É isso aí, chama lá em inbox que a gente resolve isso direitinho, tá? Mais alguma coisa? É isso. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Bora ver. Deve ter uns que eu deixei batido. Obrigado aí a galera que tava assistindo, que tava comentando. O Luan. Tu é o Neto, tu reclama muito. Que nada, pô. Que nada. Friendly. Cadê? Bebê tá tão lindo. Quem é bebê? É minha namorada. Obrigado, amor. Obrigado.
Isso aí, muito bom. Ela comentou sobre Firefly, né? Até teve sucesso nos Estados Unidos, mas cancelaram. Tem tanta coisa que envolve isso. Sim, e ela comenta ainda, né? Porque o ser humano é tão egocêntrico que acha que quando for destruída a Terra vai junto, kids. Ah, a gente se... Mano, a gente se fode. Eu só vejo positividade. Eu também só vejo isso. Fazendo aquele meme lá. Como eu falei, nós assistimos lá aquele gordão no SpaceX, né? E ele fala que a humanidade já se acabou mais 5 vezes. Tem um vídeo muito famoso no YouTube, assim, só esses comentários de final de programa, né? Que é o time-lapse do universo, né? Aí mostra tudo, né? O universo nascendo, você dá o Big Bang, aí até o final do universo. Acho que nos primeiros segundos do filme, o planeta Terra já foi pro caramba e tudo, a gente já sumiu já nos primeiros segundos de vídeo. E ainda tem muita coisa mostrando o que aconteceria com o universo até ele colapsar. Né? Só mais uma citação aqui para quem gosta de leitura e gosta de valorizar um escritor brasileiro e paraense. Procurem A Torre Acima do Véu. Ei, eu tenho. Ele está? Ela é uma escritora paraense, ela é muito, muito boa. E é outro tipo de apocalipse zumbi. Só que em vez de ser só zumbi, é nano... Eita, não. É um spoiler do livro, eu não posso falar. Que é isso? Mas assista, é um apocalipse zumbi diferente. Assista não, leiam. É, um resumão, né? É uma... Tipo assim, acontece uma nuvem estranha tal, que chega até um certo ponto dos prédios. E a sociedade, elas vão Acho que é 40 metros. 40 metros, né? A sociedade, elas vão o quê acontecendo? Eles vão se adaptando a morar nos altos daqueles prédios. Ou seja, então, tipo assim, cada andar assim é uma elite, é isso, né? Quanto mais próximo na névoa, tu tá fudido. Quanto mais próximo da névoa, tu é proletariado. Eu vou até emprestar pro Manuel, acho que ainda não leu. Eu tenho, mas eu tô com medo dele fazer a mesma coisa que eu faço com ele, não devolver. Eu emprestei meu Switch pra ele jogou água em cima, o gato eu vi em cima. Teve um dia no aniversário dele que ele usou as páginas do livro pra acender a churrasqueira. Acredita nisso, olha. Eu sabia que esse programa ia chegar nisso. Eu sabia que o hate gratuito pra cima de mim vir. Esses dois aqui. Aí que vai começar a porrada agora. Esses dois são responsáveis pelo melhor discurso de aniversário que eu já tive. Provavelmente amanhã ou durante essa semana já vou planejar o próximo episódio. É isso aí. Então fiquem na aguardo aí, esperando a gente. Patrocinem a gente, tá com muita vaga, olha aqui. Vamos negociar nosso merchan. Traz um bordado aí, bota. Vou botar. Anuncia aqui. Pelo menos um papel aqui escrito, anuncia aqui. E é isso, gente. Obrigado, gente. Boa noite. E obrigado aí, é nóis. E até mais. Ali. Encerrou.